empreendedores e empreendedoras, está no ar mais um podcast Mundo Empresarial, este bate-papo bacana para falar de empreendedorismo, histórias de vida, histórias de sucesso, de empresários de sucesso, né, Samuel? É isso. Novidades das empresas, ou seja, empresas, news, né? Você que vive e empreende aí, né, Samuel? Exatamente. Entendeu? Claro que eu entendi. Eu rompi a terceira parede, a quarta parede. Entendeu? Exatamente. Deixa pra lá eles. Acho que eles precisam talvez de uma consultoria, Eles né? precisam de uma consultoria jurídica. Dando sequência aqui então, porque esse assunto não é interessante, na técnica nós temos sempre as mesmas pessoas, que você já... O Aldo hoje tá com a patinha, tá machucadinho. Tá machucadinho, tá com uma mão só, né? E o Lucas tá ali de sapato novo. E a Lê, como também, sempre, né? Tá ali. É uma filha nova. Uma filha que não tá deixando ele dormir ou tá, Lucas? Dorme. Tá? Não, ele só pra me fazer inveja. O Vicente não dorme até hoje, cara. A filha dele tem 3 dias, dorme. Que bem. É isso aí. Samuel, apresente os nossos patrocinadores e depois os nossos queridos entrevistados. Agradecer aí, né, gente, vocês pela audiência. Mais um ano vocês conosco. Tomara que esse ano, com fé de Deus, a gente chegue a 100. Sim, logo vai estar a plaquinha. Vai ter uma plaquinha aqui, ó. Vai fazer parte do cenário aqui. Mas obrigado mesmo, gente, para vocês que acompanham, compartilham os nossos cortes, a entrevista aí toda. E você também que tem vontade de sentar aqui e participar, porque hoje o podcast também ele é uma forma de se divulgar, né? Com mais tempo. Você conhece profundamente a pessoa além do negócio dela, né? No caso aqui. E então, entre em contato com a gente através do direct, o WhatsApp, que a gente explica tudo nos mínimos detalhes, como é que funciona para você fazer parte aqui do time do mundo empresarial, né? Obrigado a InTime Solutions, nossos apoiadores, mais um ano aí com a gente, né? E também pessoal da BioLeve, certo? Certo, que tá aqui as águas, depois a gente vai falar da Garrafa Faz. E essa ação tão bonita que a BioLeve faz. É verdade. Né? Que vocês daqui a pouco vão conhecer um pouquinho mais nos nossos plim-plims. Exatamente, gente. Certo? BioLeve é a água maravilhosa, né? A água faz tempo que não vem convidados. Tá bom. Faz tempo que não vem convidados tão animados quanto esses. O pessoal muito bacana. Tô empolgado hoje aqui. Isso. O pessoal é bem pra cima, bem pra frente. Então apresenta. A gente que conheceu eles, né, gente? Através também do programa Mundo Empresarial. Contaram sua trajetória numa matéria institucional super bacana. E agora eles estão aqui pra gente saber mais detalhes profundos sobre a vida desses convidados, gente. Líderes da Hauer. Hauer, gente, que é uma empresa inovadora em educação corporativa, tá? Esses profissionais e a jornada da Hauer, nós vamos saber um pouquinho mais com a Cíntia Guimarães Reinato, tá? Diretora administrativa, tá? Com uma carreira sólida em logística e educação corporativa. Raquel Olegário, a diretora comercial, que traz sua expertise em gestão de pessoas e também projetos. E o Danilo Olegário, tá? Diretor de conteúdo e criação, especialista em educação corporativa e autor renomado, viu, gente? De 5 livros, inclusive um deles é best-seller na Amazon, tá? Juntos fundaram a Hauer em 2021, oferecendo serviços como assessoria para liderança, workshops, projetos educacionais e uma plataforma super bacana, Hauer Flix, tá? Nós vamos saber mais delas com eles, gente. Ideias incríveis e vamos aprender juntos. Agora começamos com 2, daqui a pouco vem a Cíntia. Com a Raquel, seja bem-vinda. Obrigada, e também Samuel. Obrigada, com o Danilo. André. Sejam bem-vindos. Galera animada, estão animados, estão rindo aqui, tirando foto. Isso que ela tá triste, que é corintiana também, né? Isso que a gente falou aqui que o Corinthians não ganhou nada. Se eu falar do Corinthians em casa, algo acontece. Verdade. Pai palmeirense, família inteira palmeirense, marido e filhos. Você foi virar corintiano? Não dá. E você virou corintiano por quê? É muito desafiador isso. Eu também acho. Que tem que ter um corintiano pra fazer a diferença. A quebra, né? A quebra, exatamente. Porque eu imagino que há um tempo atrás estava mais fácil ser corintiano. Agora pra gente não tá muito bom. Se bem que agora mudou a diretoria, né? Agora Quem sabe agora engrena, né? Altos e baixos. Na vida tudo tem altos e baixos. Mas faz parte, vai subir. Né? Mas se o Corinthians quiser um papinho com a gente pra aprender a lidar com essa coisa de gente, de gestão, a gente tá junto também. Eu acho que eles estão precisando, tudo pelo profissional, tudo pelo profissional. Eu acho que eles estão precisando, viu? Olha, a galera não seria uma má escolha. Com certeza fica a dica não. aí, Corinthians, tá vendo? Aí, pode... o novo presidente lá, né? Que eu esqueci o nome dele, mas Fica fala pro Neto aí, o ex-jogador, o craque Neto. O craque Neto. Baita jogador, né? Mas ele era craque, mesmo. Ele fazia cada gol. E André, sabe que os nossos convidados são casados, têm 2 filhos, casados há 20 anos. 20? Eles 2. Mas vocês têm 30? Não, Vocês casaram com 10? Pois é.
Pois é, carinha 30 só de carreira. Só. Genética carteira boa. assinada. Genética boa. Isso ajuda, né? Tô Oxe. vendo ali a irmã, tudo cara de um focinho de outro. Daqui a pouco a Cíntia tá aqui, né? Você vai se preparando psicologicamente aí, tá? Quer A um Cíntia- skin? Tem um skin. Quer um skin? A Cíntia Tem uma aqui, pinguinha, tem ela tudo. tá fazendo cena, mas sabia Ah, que ela, tranquilo. que o vídeo dela é o que mais tem engajamento nas publicações dele Aí, do ó. Instagram, eles estavam me contando aqui. então. Então Ela vai quer vir dizer, aqui e vai Nossa, viralizar. TikToker. Isso. Vai TikToker. viralizar no podcast Mundo Empresarial. já, Cíntia. Ela só se faz de difícil só. Depois. Não é? É. Mas olha, eu sei também, soube aqui, que a carreira empresarial de vocês dois começaram muito cedo, né? Vocês estão casados há 20 anos, né? Tem 2 filhos. Mas antes de falar um pouco sobre a vida sentimental, de como é que vocês se conhecem, vamos falar um pouco da vida empresarial, né? Boa. Você, Danilo Legaro, você começa a sua trajetória aos 12. Isso, Criança isso. ainda, vamos dizer, né? Numa época que a gente não tinha muito essa coisa da jornada infantil, né? Não tinha. Era um pouco diferente, assim, o contexto. Depois passou para 14. Eu entrei num programa na cidade, eu sou de Piracicaba, nós somos de Piracicaba, Sim. interior de São Paulo. Bacana. E lá nós tínhamos o programa Guarda Mirim, que era focado em comunidades carentes, de Você baixa fez? renda. É, o que eu Era falei tipo por um aí, patrulheiro, tipo é como que se eu fosse um fiz. patrulheiro Aham. que, né, e lá Legal. eu entrei no programa Guarda Mirim e a gente ficou até os 17 anos, que era a idade que ficava, saía meses antes de completar 18. E era muito interessante porque, assim, era uma jornada meio militar, porque você tinha lá uns rituais de ordem unida, toda aquela coisa da juramento da bandeira e tal, e tinha o estágio imersivo nas empresas. Então, ali, tudo que você puder imaginar, serviço de banco, né? Falar serviço de banco hoje para quem tá em casa, né? Vai ter que googlear o cara, né? não Mas sabe na o que é. época, na época não tinha aplicativo, Malote. você tinha que pegar o malote, ir no banco, pegar fila. Pagar Hoje, conta, né? sacar dinheiro. Sacar dinheiro, então Isso. fazia toda essa jornada administrativa. E o que era interessante, porque assim, tinha uma finalidade que era social, mas você acabava entrando no mercado de trabalho também, Isso. né? Era uma projeção para o jovem que vinha, né, de comunidade de baixa renda e tudo mais. Então foi aí que eu comecei a jornada de trabalho mesmo, e mais ou menos por volta dos meus 15, 16 anos que eu entrei no mundo de gestão de pessoas, né? Aí tem uma longa história que passei por todas as áreas de recursos humanos, depois eu fui transitar em outras organizações. Foi ali basicamente que eu comecei nesse universo de pessoas. Então, passei por várias empresas, né, de grande porte, empresas nacionais, empresas multinacionais, mas sempre entrando nesse mercado, nesse viés, né, de gestão de pessoas. E eu me dei ao luxo, né, acho que posso dizer assim, de me especializar, de focar numa área que eu mais gosto. Porque quando você está dentro, é igual engenharia, né? Você vai para engenharia, você estuda a base da engenharia, mas você vai, Isso. né, naturalmente para a área que mais te apetece. Sim. E eu acabei inclinando para a área de educação, que só para traduzir, educação, na verdade, é o treinamento e desenvolvimento, é a parte da qualificação, a parte da jornada de aprendizagem dentro da companhia. E esse processo de ensinar as pessoas a fazerem, né, isso me despertou desde quando eu trabalhava em fábrica. As pessoas aprendem por vieses diferentes, elas têm crenças, elas têm cognições diferentes, isso sempre me chamou a atenção, né, porque eu na escola mesmo, eu tinha muita dificuldade de aprendizado. Eu também. Mas era muita Eu não dificuldade. tinha de foco aprendizado. nenhum. Não tinha foco, totalmente sem foco. Eu não me concentrava em exatas de jeito nenhum. Vixe, Minha eu também. avó me levava Nossa. para médico, o caramba, 4. Só que qual foi o gatilho na escola para eu começar a pegar gosto pela educação, pela leitura? Foi justamente uma competição de redação que teve quando eu estava na terceira série ainda do ensino. Porque, como vocês viram, né, diretor de criação, né, eu gosto da parte da criação, do mundo Sim, abstrato. Então, sim. eu vou lá, viajo, vou para Nárnia, volto e trago, né, as Traz coisas. a ideia. A gente vai até falar um pouquinho, assim, que só deu certo, só tá dando certo a ideia, porque eu tenho outras pessoas que são bem diferentes nesse contexto. Então, foi aí que eu comecei a mergulhar nesse universo foi o primeiro insight que eu tive, assim, falou, pô, pera lá. A escola dá para ser um negócio divertido, né? É que hoje as escolas, a gente tem um modelo linear, em série, né? Vem muito cartesiano, muito ainda pautado na industrialização. Então, não tem a personalização do aluno. Só que no mundo corporativo, quando as empresas começaram a se tocar, que não adianta você colocar um conteúdo só by the book e achar que todo mundo vai compreender um manual de instrução, enquanto o sujeito gosta do manual, o outro gosta do vídeo, o outro gosta do contato.
isso sempre me fascinou, as formas diferentes que as pessoas aprendem. E foi aí que eu mergulhei nesse universo de treinamento, de educação, de ensinar adulto, que é mais complexo do que criança. Muito mais, Porque a criança, ela é uma esponjinha, né? Ela tá aprendendo, ela não tem viés, ela não tem ainda as limitações de crenças. A gente cresce e fica enviesado de verdade. Então, aí você tem que trabalhar no processo de desconstruir para construir. Então foi maior. Muito maior, né? E foi aí que eu comecei nessa jornada. Estou aí mais de 20 e poucos anos tentando descobrir, né, formas de facilitar a aprendizagem para as pessoas. Muito cedo também, né, Danilo? Poxa, e que legal isso ter se despertado em você assim, muito jovem, né? Só que anos depois, né, em 2021, tem 3 anos a Hauer, né? Isso. Surgiria a Hauer, que vem com esse trabalho de educação também, corporativa. Que deve ser um desafio. Exato. Deve ser muito desafiador, né? Mas o legal, André, é que eles estavam contando aqui pra gente também, que eles mantêm um trabalho CLT e empreendem também com a Hauer. Eu achei muito interessante. Os 3, né? Não, parte do time só. Hoje é mais hoje, eu e a Cíntia. Você e a Cíntia. E a Raquel é full time hoje, né? A Raquel é full time, mas vocês 2. Sim. E é possível, né? Porque tem gente que acha que não é possível você trabalhar para alguma empresa como CLT e a parte disso empreender. Você pode responder, acho que com propriedade. O que acontece Não dorme, mas dá, né? Não dorme, mas dá, né? O que a gente tem que ter em mente, é lógico que existe uma relação de respeito e afinidade, porque a partir do momento que você presta serviço, você tem compliance, você tem... Isso tudo dentro... O que eu vou falar aqui é tudo dentro de uma relação de respeito mútuo que você tem que ter. Mas do ponto de vista de criação, de autodesenvolvimento, eu comecei a escrever... Em 2011, 2010, 2011 foi quando eu fiquei desempregado, né? Eu fiquei no mercado mesmo e eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu sempre só trabalhei para uma empresa só e sempre fui, né, do cara de passar o cartão e acordar. Foi aí que eu comecei a despertar o caminho, e aí eu comecei a fazer parceria com revistas, comecei a fazer parceria com sites, artigos, veio a primeira publicação em parceria, tá? Por volta de 2012. E de lá para cá, eu sempre trouxe esse ímpeto para dentro de casa. Falei, olha, nós somos profissionais e a gente tem que saber cultivar outras áreas da nossa vida, porque o empreendedor, ele nasce em qualquer ambiente. Você pode estar dentro de uma fábrica, né, trabalhando, e você ser empreendedor, que é você ter a mentalidade que se aquilo lá é seu. Exatamente. Se aquilo é meu, eu vou tratar, né, eu vou ofertar o melhor. Isso acontece em qualquer ambiente. Porque às vezes as pessoas falam assim, para eu empreender, eu tenho que... Não, você pode ser um empreendedor de múltiplas tarefas, lógico, desde que você saiba que entregar o máximo que você consegue entregar para as pessoas. A gente, por exemplo, se limita a projetos, né, que a gente consiga entregar com qualidade, porque também eu não vou pegar, né, fazer várias coisas ao mesmo tempo e não conseguir dar conta. Exatamente. Então hoje a gente busca esse equilíbrio nessa jornada, sabendo que de uma certa forma a gente se completa, porque cada um cuida de uma área e cada um é inteiro naquilo que faz, mas é possível sim, cara. A gente precisa quebrar um pouco esse estigma, principalmente no Brasil. Mas dá para conciliar? Dá para conciliar. Eu acho que assim, dá para conciliar desde que você tenha isso aqui, né? Se você tenha, como eu te falei, eu sou um cara da criação. Então, não adianta esperar que eu vá chegar e organizar, por exemplo, toda a frente administrativa e financeira e comercial. Não é a minha pegada. Meu negócio é ficar na criação. Talvez tudo até mais. por você ficar com esse setor, que é o setor da criação, né? Claro que requer muito da sua dedicação, mas fica um pouquinho, entre aspas, mais fácil, assim, você conciliar uma atividade CLT, cumprindo ali um horário, e também criar. Né? Porque dizem que às vezes a criação, né, a ideia assim, vem mais à noite, às vezes vem de madrugada, no chuveiro, exatamente, né? E você falou um negócio sobre a questão de empreender. Tem gente que às vezes também dentro do próprio negócio trabalhando CLT, ele já ensaia algo para depois dali empreender. É o caso do Rafael, que trabalha com a H7, com os postos de combustível. Lembra que dentro do posto de combustível ele já fazia, ele já tinha ideias, né? Dentro ali, que ele aplicava, né? Eu tinha muito disso também. Eu era parecido, assim. Onde eu trabalhava, eu já via, mas se fizesse tal produto era melhor. Se fizesse tal produto, dava para ganhar aqui também e tudo mais. Então, ter a empresa é bom que dê uma liberdade de executar os produtos. Aí você se responsabiliza pela falha e pelo sucesso. Né? Pelo sucesso. O sucesso é dividido. A falha, geralmente, né? Não, a falha não. A falha é sua, né? Mas assim, mas é justo. CPF, a falha é do CPF. Agora,
o sucesso... E é justo ser dividido o sucesso, porque quando dá certo uma ideia, você tem que trazer pessoas, né? Mas eu acho totalmente possível que as pessoas tenham um espírito empreendedor estando trabalhando CLT, né? E esse negócio do espírito empreendedor é muito interessante, porque assim, o que no fim do dia é o empreendedor? O empreendedor é aquela pessoa inconformada. Ele é inconformado e é um inconformismo constante. Então, assim, cara, se eu conheço a história de um colega, de um amigo, que ele trabalha numa empresa, ele é segurança, né, patrimonial de uma empresa, e ele tem um café. Cara, se as empresas soubessem o potencial que é você ter uma pessoa que consegue conciliar isso de forma produtiva, se você passar pelo atendimento dessa pessoa, esse cara, ele é fantástico no que ele faz. Por quê? Porque como ele atende cliente na cafeteria dele, ele sabe o valor que aquilo é pro negócio da empresa dele. Ele não quer que uma pessoa passe onde ele trabalha CLT, que é totalmente diferente do universo dele, que a pessoa passe por ele sem ele garantir a melhor experiência para ele. Então, o empreendedor é o inconformista. Ele não pode se conformar com o mundo como ele é, né? São aí que nascem as pessoas que criam coisas diferentes. Eu vejo que o empreendedor é aquele cara que ele fica sempre pensando o que estão precisando. Eu sempre vejo o que estão precisando, o que precisam no mercado pra gente oferecer, né? Às vezes até às vezes negócios de amigo, assim, você fala, cara, mas se você fizesse tal coisa, com a minha própria experiência de cliente dele, se você fizer tal coisa, vai melhorar, tal. Então eu acho que o empreendedor é bem isso, né? Um cara que ele não se conforma em ver o negócio parado e não se conforma uma pessoa ter uma demanda e ela não atender, né? Ou ela não ter como indicar uma indicação, um atendimento, né? Mas tem também aquele que não consegue, como esse exemplo que você deu. Não é fácil. Conciliar essas atividades. Você que vive essa experiência há exatamente 3 anos, né? Quais dicas você daria para a pessoa que também não quer sair do emprego dela, está muito bem empregada, está com um salário muito bom, mas sonha em empreender, ter um negócio paralelo? Quais dicas que você, Danilo, daria para essa pessoa, para ela conseguir administrar tudo isso? Assim, eu empreendo um pouco mais antes, né, da Howard, que é nessa vida de escritor e palestrante, eu já tenho uma jornada anterior. Sim. Mas o que eu daria de dica, principalmente assim, toda decisão que você for tomar nesse sentido, primeiro, escolha a parceria pessoal, isso tem que estar muito em sintonia, porque a gente não vai para frente se a gente não tiver a mesma sintonia, né? E isso assim, cara, é o que a gente sempre fala, se você, relação Jack e Rose, né? Se você, não, só que a tábua você dá para dividir, tá? Só para deixar claro. Mas é assim, se você pula, eu pulo. Né? Se você fica, eu fico. Então, assim, quando o outro lado vem junto, né? Há uma completude. Então, assim, porque às vezes o conflito, muitas vezes, do empreendedor é isso. Um quer, o outro não. Né? Um quer segurança, o outro quer voar. Cara, junta as duas coisas. Dá para você colocar a segurança, porque você, no final do dia, todo mundo precisa pagar o boleto e também precisa voar. Então, acho que a primeira dica é a parceria, né? Firma essa parceria e comunicação. Não tem segredo. É comunicação. É jogar limpo, pôr na mesa com transparência e falar, isso é um objetivo. É o seu também? Então, vamos voar junto. Vamos voar junto. Vamos quebrar a cara junto? Vamos quebrar a cara junto. Acho que a parceria é a primeira coisa. Eu acho que a segunda dica, assim, você tem que ter um senso de organização. Isso total, funciona, né? E aí é o lado que a Raquel pode falar até mais, porque só funciona desse jeito porque muitas vezes você tem que ter alguém do seu lado que consiga puxar esse senso de organização, porque não é 1000 maravilhas. Não. Você fala assim, cara, você tem que administrar, são várias agendas, aí tem saúde mental, e aí a gente vai falar um pouquinho durante, né? Quando você está fazendo algo que está impactando você positivamente, que você acorda todos os dias, fala, cara, que aquela inquietude ainda está em você, então eu acho que é o melhor termômetro de você saber se você está no caminho certo. Porque você não vê as várias múltiplas tarefas como fardo, você vê elas como desafios. É seu dia, né? É o seu dia. O sujeito para acordar e falar, meu dia tá cansativo. Não, cara, eu tenho um monte de coisa para fazer. O que eu vou fazer primeiro? Então, assim, acho que o senso de organização é fundamental. Né? Então, eu acho que a parceria, senso de organização e o que a gente fala, o nosso trabalho é movido a isso. É um negocinho que tá num clichêzinho atual, mas é importante falar, porque o clichê é bom também. É um negócio chamado propósito. Porque assim, cara, o que você quer causar no mundo? Que tipo de coisa que você quer gerar nas pessoas? Que sensação que você quer que as pessoas tenham com você? Sai um pouco do ego pro legado, que é o que a gente tá tentando construir, porque a Howard, ela é uma criação nossa, ela tem identidade, tem CNPJ, mas mais do que isso, e amanhã depois, quando eu não estiver mais aqui, o que eu quero deixar
pro mundo. Então, acho que é esse ímpeto de você gerar um propósito, de você construir um legado, mais do que do ego, porque, assim, o ego é pagar boleto. Eu acho que e a gente precisa do ego, tá? Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. E o legado é a construção que você faz da sua jornada a longo prazo. Né? Então, toda a abundância que a gente for pensar na vida, ela é a longo prazo. Ninguém planta uma coisa e colhe no dia seguinte. Então, ter essa clareza, né, do que você está plantando e ser fiel a isso. Todos os dias que você acorda para fazer... Se você quer ter uma padaria, cara, você vai acordar todos os dias para fazer o melhor pão que as pessoas vão consumir. Exatamente. Se isso está dentro do ímpeto da pessoa, cara, as agendas são detalhes que você organiza durante a vida, né? Exatamente. E uma das coisas que acho que traz o sucesso para a pessoa é quando também, trabalhando para alguém, ela já se dedica como se fosse dela aquele negócio, né? A partir da hora que ela tem a oportunidade, né, de ter o próprio negócio, daí não tem como não deixar de ser sucesso. Né? Agora você fala que você empreendia antes da Hauer, que nasceu em 2021. Isso. Né? Você tem seus livros e tudo mais, a gente quer até saber de cada um deles, mas quais foram as suas experiências anteriores, assim, que você pode falar? Empreenderam, claro, através das suas obras literárias também, né? Então, eu transitei muito nesse universo de palestras, né? Eu por um tempo, eu me dediquei a fazer palestras free, né? Uma aqui, uma coisa ali e tal. Chegou um dado momento que isso começou a ficar demais, né? No sentido assim, poxa, eu não consigo dar conta desses dois universos. E aí foi quando a gente sentou e falou, nós vamos ter que organizar um pouco esse negócio aqui, porque do jeito que tá, não tá legal, né? E foi aí começa a surgir a ideia de colocar a Hauer no circuito, de fazer de criar uma unidade, criar uma coisa que tenha uma governança, que tenha uma diretoria comercial, que tem captura de cliente. Porque eu tava empreendendo, mas de uma forma muito na louca, assim, sabe? Sozinho. Que é o que eu falei pra você que tava batendo a cabeça. Sim. Sozinho, né? Eu tava num caminho, a Raquel ali tentando segurar o rojão em casa e tal. Só que chega uma hora que você começa a ficar ausente em alguma das áreas. Por quê? Porque você vai na louca, cara. Esse negócio de você querer chutar a bola pra área e cobrar o escanteio, cabecear e voltar pra marcar, nós temos um limite. Eu assim, nesse período de 2011 a 2018, 19, eu fiquei muito nessa jornada maluca, né? De conciliar, né? As possíveis chamadas que eu tinha para o mundo. E isso estava me corrompendo, me consumindo muito, sabe? Porque isso era desgastante. Fazia tal, tinha um retorno financeiro que era bacana, né? Fiz projetos em Fortaleza, fiz um monte de coisa sozinho. E é legal ter uma satisfação do ego, né? Mas não tem a perenidade do negócio. Exato. Então foi aí que eu falei, cara, não vai dar certo. Foi quando a Raquel chamou, a Cintia chamou e falou, vamos remodelar e reconstruir, porque a gente quer estar junto nessa jornada. Então a gente ressignificou toda a nossa... Parei desse negócio né? A gente faz as palestras hoje, mas elas são muito mais hoje conectadas com a nossa proposta de trabalho. Mas legal é o fato delas terem abraçado o assunto contigo, né? Porque eu tava perdido, era uma coisa, eu tava no oceano assim, pra onde eu vou, né? Aquela coisa que diz, né, André? Ninguém é ninguém sozinho mesmo, né? Não. E chega uma hora que você... Parece que está dando conta, mas não, é o que você acabou de falar, alguma coisa ou outra estava falhando, né? Estava em falta. E quando chegam as duas irmãs, né? A esposa e a cunhada, que força que ganha, Hauer? Muda completamente. Aí nasce a Hauer, né? Não é que ganha, não é nem ganhar força, nasceu a Hauer por conta delas, né? Principalmente. Eu talvez assim, eu entrei talvez como no primeiro momento com a personalidade de ter, né, colocado livros em prateleira e tudo mais, apesar que isso é um detalhe. Não, mas é um detalhe muito bacana. Mas um referencial, cria uma reputação, claro, isso é importante. É um currículo, uma biografia. Mas elas chegaram para construir, para colocar a pedra fundamental e falar, a partir daqui a gente vai construir algo juntos. E muda totalmente, porque é aquilo que eu te falei, cara, qual é o talento que cada um tem? Foi aí que vocês descobriram, eu vou ser o diretor de criação, ela é diretora comercial, pegou a aptidão de cada um e foi separando os setores. E aí a gente tem muito esse exercício de separar, virar a chavinha, né? Agora você é cunhada, não, agora você é o sócio, não, agora você é esposa, não, agora você é marido. Então, assim, no começo, pra gente fazer essa virada de chave, tem discussão, tá? Tem treta, tem rolo, tem o tempo todo. Normal. Né? Se não tiver, não tem graça. Mas a virada de chave que a gente aprende a fazer é justamente assim, agora nós somos sócios. O que é o bem comum para o nosso negócio? Entendeu? A gente entrou nessa empreitada junto. Que a gente entrevistou um casal semana passada que falou assim, olha, esqueça essa romantização que o povo fala, que chega em casa e não se discute sobre a empresa. Mentira, discute sim, ele falou. E é verdade? Claro. Inevitável, né?
É o tempo todo. Seria lindo, porque... né? Mas mas também assim, ó. Eu acho que o ponto principal é a questão do cansaço. O assunto não pode cansar, Sim. né? Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Mas tem a hora que você vai voltar, você vai pro assunto de filho, aí você vai pro assunto de cachorro, você vai pro assunto de gato, aí você volta na Howard de novo. Exatamente. Porque é constante, é o que a gente vive... E vai surgindo as ideias, e aí você não pode deixar passar. Tem coisa que até você toma consciência daquilo e fala, não, melhor nem falar sobre isso agora, porque vai dar ruim. Não vai ser bom. Então aí, estragar a janta. Exato. Aí se a gente consegue guardar a ansiedade pro dia seguinte, tá tudo certo. Mas se não, se for a hora de falar, tem que falar e tá. O Danilo falou muito sobre entender. a questão do senso de organização, né? Que ele falou que seria Sim. mais para sua área. Como é que vocês se organizaram nisso? Que partiu, acho que mais de você, né? Eu brinco que eu sou a louca do planejamento. Isso é ótimo, cara. É bom. É legal porque, assim, o planejamento, e eu faço realmente, de domingo é o período que eu gosto de fazer uma reflexão, olho o meu calendário da semana seguinte, de segunda a sexta, e já faço a rota do GPS na cabeça, como que vai funcionar e tudo mais. E o legal de tudo isso, né? Eu faço a minha agenda, mas o dentro dela eu incluo também o Danilo, enquanto sócio, enquanto marido, né? Enquanto o respeito com o trabalho dele, que acho que isso é mais importante dizer. Sim. Os filhos, o gato, o cachorro, porque eu também sou a louca dos gatos. Eu amo gato também. Eu tenho 6 gatos nesse 6, momento, é uma que legal. pirâmide, então não sei quanto que vai aumentar você tudo gosta isso. mesmo, né? Eu adoro. Eu gosto Que também. massa, eu gosto de gato. Então, assim, você pegar, nossa, meu Deus, ela faz tudo isso, eles fazem tudo isso, como é que funciona, né? Funciona. A gente traz muito a questão da simplicidade, falo muito sobre isso. O simples funciona. E ele funciona mesmo. Então, nada de fazer as coisas mirabolantes, porque você pode se enrolar nelas. Então, faça o planejamento. Ah, mas acontece tudo perfeitinho, bonitinho, mas de jeito nenhum. Só que o que eu acho legal de tudo isso, né? Com o planejamento, você acalma o seu interior, porque aí você já tá com as coisas organizadas, aquela bagunça na mente, ela acaba acalmando. E aí, quando acontece algum incidente, né, no meio do caminho, e que sempre acontece, é fatal, Claro. Às vezes, você né, inevitável. consegue ter um pouco mais de tranquilidade para você fazer a mesma coisa que o GPS faz, né? Eu falo que eu mudo a rota, né? E sempre com positividade. Acho que isso é uma coisa que eu tenho bastante. Dá pra perceber. Dá pra ver. E aí a positividade Todos vocês. faz a gente... Opa, tá um caos. Realmente tá um caos. Mas o que eu consigo extrair de bom? Porque assim, não adianta. Vai depender de mim mesma fazer as coisas. Então, como que vai ser? Né? E aí as coisas se tornam mais fáceis. E... Com planejamento e organização muito melhor, né? Muito mais exatamente. fluido. É o que a gente deixa de dica para as pessoas, para o empreendedor, né? A gente estava falando agora há pouco, o Danilo trouxe um pouco, você também, Samuel, a respeito de fazer tudo, né? Eu empreendedor, né? Sou gestão de empreendedor. pessoas, sou marketing, sou... Tá bom, não tem problema, no começo vai ser isso mesmo, a gente vive, mas priorização. Então, deixa lá 1 hora por dia de cada item, para você mexer, fluir, faz um cronograma, escrever, né? Eu gosto muito do escrever, então eu falo, você gosta de escrever? Tem gente que cada um aprende de um jeito, cada um se organiza de uma forma, isso tem que ser respeitado, Totalmente. né? Verdade. Mas a minha é escrevendo, então como que eu faço essa gestão? Botando mesmo lá no papel, agora é a hora do comercial. Então, como que eu vou fazer captação de clientes? Vai ser online, vai ser offline? Como que eu vou fazer isso, trazer para a Howard? Aí depois tem a questão da organização com os clientes que a gente já tem. Tá, então, o período que nós vamos estar com a empresa X, é isso que a gente vai fazer, com a empresa Y. Então, isso vai dando fluidez e vai tornando a nossa vida mais fácil. Com certeza. E como a gente gosta do que faz, Ó, fica a dica para os uma empresários que alegria. estão nos assistindo, com né? certeza. exatamente. Muito exatamente. Ajuda também. Gostar do que Ajuda. faz também ajuda muito, né? Com Muito certeza. demais. É. E a ideia em si veio de você, da Howard, né? Sim. E nesse momento que você teve esse estralo, essa ideia, como é que você, quando tá escrevendo sobre a Howard, você conseguiu distribuir as habilidades de cada um? Assim? Como é que você pensou na Howard? É uma pergunta bem interessante. Eu sempre tive o ímpeto de empreender.
os nossos pais, né? Eu falo que eu e a Cíntia somos irmãs, né? E sócias. Então, assim, a gente tem um espelho muito grande dentro de casa. A gente veio de família humilde, mas, assim, os nossos pais sempre se viraram nos 30, deram um jeito para poder trazer o melhor pra gente. Então, isso sempre esteve presente na nossa vida. E aquela questão, né? Tá difícil, mas vamos tentar virar o jogo. Então, isso foi importante. Eu sempre quis trabalhar no mundo empresarial, então busquei, né, uma empresa legal, uma empresa que eu me identificasse com o propósito dela, e graças a Deus isso aconteceu, e eu tive, assim, ao longo da minha carreira, grandes oportunidades de aprendizado e de desenvolvimento, né, eu sou muito grata por isso, mas eu sempre falava pro Danilo, um dia na minha vida quero empreender, quero ter o meu próprio negócio. E acho que essa trajetória de passar por uma empresa, ter um aumento da visão sistêmica, entender, né, de maneira micro para o macro como que isso funciona, foi dando corpo. E aí eu falei, não, a hora que tiver o momento certo, maturidade e a gente se encontrar, a gente vai trabalhar juntos, né? A gente sempre trabalhou separado e cada um dentro da sua especialidade. E aí lá em meados de 2019... começou a vir forte essa questão comigo. Nossa, eu quero entregar mais, né? Eu consegui conquistar as coisas que eu sempre almejei para minha carreira. Algumas coisas não deram certo. Você fala, ela teve uma carreira feliz e tal. Se a gente fizer um balanço, é óbvio que ela foi feliz, mas teve desafios. Nem sempre algumas coisas que eu quis conquistar chegou. Mas aí a gente recalcula a rota e hoje até entendo que foi um livramento, né? E eu realmente tive boas iluminações e que me levaram sempre para pensar para o próximo caminho como um step verdadeiro e genuíno com aquilo que eu tenho dentro de mim, né? De propósito. Sensacional. Legal. Então aí a Hauer começou a brotar. E aí eu fui falando, Danilo, vamos trabalhar junto, vamos fazer alguma coisa junto, né? Você tem essa questão da educação corporativa, de palestras, workshops, que já vinha, né, sempre presente na vida dele. Eu tive uma carreira muito focada em gestão de pessoas, né? Fui supervisora de fábrica um bom tempo. Depois eu trabalhei com projetos, me formei, né? Fiz o MBA em gerenciamento de projetos. E eu adoro buscar alta performance, produtividade, retorno financeiro. Isso é uma coisa que me impulsiona, assim, né? Tá dentro, né? Me deixa... É desafio, né? Você pega um negócio ali e fala, como que vai vir retorno financeiro? Tem que vir. A nossa mente é uma caixa infinita de soluções. A gente só tem que botar ela pra funcionar, né? Prática, né? Então, aí eu falei, vamos ver alguma coisa nessa área. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Sempre gostei muito de ensinar as pessoas. A minha mãe lá atrás falava, você precisa virar professora. Tá bom. Agora eu não quero. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Tanto que eu também sou parceira do Sebrae, então, assim, legal. Ajudo empreendedores e empreendedoras, né? Ter o Sebrae delas. Então, fiz também um gancho agora, puxando para esse lado, para poder ajudar realmente as pessoas e deixar alguma coisa aí de legado, de acordo com o que o Danilo trouxe pra gente. Então, foi isso. Aí a Hauer começou a sair do papel. Falei, vamos tentar ajudar as pessoas, ajudar quem quer se destacar na carreira, quem quer, principalmente, né, que tem um empreendimento e quer passar para o próximo estágio, né? A pessoa começa sozinha, então como que ela vai organizar tudo isso? Como que ela vai trazer leveza? Eu gosto muito dessa palavra, de trazer leveza para os nossos clientes, para que aí eles possam realmente priorizar da melhor forma e voar, né? O que eu gosto muito, que a gente gosta muito e a Hauer faz, é levar as pessoas para o próximo passo. Isso. Evoluir, né? Evoluir sempre. E aí nós tiramos ela do papel, colocamos em prática o nosso propósito de vida e estamos aí no mercado há 3 anos. Mas tem uma coisa que você não contou aí, né, nessa história. Como é que surgiu o negócio, né? É assim, a Raquel ela tem uma narrativa organizada, né? E eu já vou no negócio, assim. Estávamos nós 3, né, num belo dia, né, dessas pandemias da vida aí que a gente teve, tomando uma taça de vinho, né? E tudo surgiu com vinho. Essa foi a questão. A gente estava num ritual, assim, de conversar sobre isso já há algum tempo. Foi quando você jogou na mesa e falou assim, gente, precisamos pensar em algo diferente. Mas foi por conta do vinho.
A gente tava tomando então vinho, o os culpado é o três. vinho, entendi. E aí a gente começou a discutir aquilo. Quantas horas de vinho? É um detalhe Falou muito que... vinho, quantos litros de vinho? Mas é que foi engraçado porque assim, acho que esse ímpeto já estava também borbulhando na Cíntia, de certa forma, na Raquel. E eu, né, como eu tava naquele papel no mar, oceano, meio perdido, assim, com esse tipo de coisa. Aí foi quando a gente tava nessa noite de vinhos, assim, que acho que foi ali que surgiu mesmo, sabe? Porque ali foi a construção. Gente, precisamos fazer algo diferente. As pessoas estavam, cada um, né, no seu mundo, mas não contente porque faltava alguma coisa. Quando a Raquel jogou isso na mesa, a Cíntia veio com o truco, com o 6, e eu fiquei só vendo a disputa ali até onde ia, né? Então, eu falei, um dia dar, no né? dia seguinte vai dar nada, né, velho? Vamos esquecer isso aqui e tal. Não, no dia seguinte já tava com o CNPJ aberto, a outra já tava no seu fez andar aí, tá aí, ó, 3 anos. Não, e a Cíntia é um trator, gente. O nome veio da onde? Eu vou só completar que a Cíntia é um trator, né? E é interessante porque, assim, nós realmente, um ponto interessante que também fica aí de dica para todo mundo, todos nós somos cheios aí de defeitos e de qualidades, né? Uma das coisas que a gente sempre foca é o ponto forte. E a Cíntia é um trator, né? A minha irmã tá sempre comigo, a gente tá sempre junto, todo mundo fala... Aliás, todo mundo acha que a gente é gêmeas, Vocês né? são muito parecidos. Porque acho que né, ao longo dos anos e a convivência foi deixando a gente muito parecido. E até do lado, assim, sorridente e tal. Exatamente. Ela tá tímida ali, mas... Exatamente, já ela vem pra cá. Isso. E a Cíntia, ela é muito criativa, muito organizada, ela traz pontos de assertividade, né? Como uma boa capricorniana que ela é, ela traz muitos pontos de serenidade e assertividade. Então, assim, foi muito legal juntar as 3 qualidades aqui. Capricorniano, seriedade. Seriedade, trabalho. Sim. Prosperidade. Serenidade, só que... Quem vai que trabalhar. Trabalha bastante. Trabalha bastante. Mas serenidade. Mas ali bate um pino torto. Não é o caso. Todo mundo tem um ponto de loucura, né? Não, aquele ali. É que o Aldo é o seguinte, ele tomou água da placenta, né? Você ela é Capricórnio. Com vinho. Exato. Você é o quê? Sou sagitariana. E você? Escorpião. Nossa, Ó. signo. Touro e o André... Você é o quê? Escorpião é signo, né? O André é câncer. Não, Gêmeos. É verdade, Gêmeos. Isso. Eu vou pôr pro signo Muito aqui, bem. porque, enfim, por causa do... Todo podcast. todo podcast. Eu tô aprendendo mais sobre signo do que não sabe sobre... nada de signo. Eu sei nada, não Tudo entendo que você nada. lê do Escorpião tem sexo no meio, né, cara? Então, fala assim, cara, tirando essa parte, né? Tem um lado, né? Tem o lado também da intensidade, né? Da aplicação. Enfim, a gente também gosta dessas coisas, a gente fala um pouco. Eu acho o que perfil que traça o do signo. perfil, Eu acho exatamente. que não aquela neura do tipo, hoje você tem que usar amarelo. Isso não. Mas o perfil que traça do signo eu acho muito parecido, pelo menos assim. Pontos fortes, pontos fracos. Mas uma vez... O que a gente precisa evoluir, é muito legal. Mas uma vez eu pedi, através de uma amiga minha, para aquele João Bidu, sabe? Aquele cara que fazia... para fazer o mapa astral. Exatamente. Só que daí eu peguei... meu. Só que aconteceu um negócio. Tem o alto astral e o inferno astral, né? Eu só li o alto astral, porque eu falei, eu não vou ler isso aqui de inferno astral, não, porque vai que é alguma coisa meio ruim, assim, daí eu só li a coisa boa. Né? Eu falei, também não vou ficar preso a isso, né? Daí deletei a ideia de fazer outras vezes. Mas se o cara chegou a conhecer você? Sim. O João Bidu, ele é um astrólogo muito famoso. Bidu não é o nome do ET lá, do Danilo Gentili, que apareceu? É Bilu, né? Bilu. Não, é João Bidu. João Bidu, depois joga no Google. Você pagou isso aí? Não, ganhei. Amém. Alguém pagou? Ganhei, eu tô falando. Ganhei, porque... Mas tem quem pague. Através da Mara. A Mara é amiga dela e tal, daí eu ganhei. Entendeu? Mas tem quem pague. Tem. Claro, a gente paga, ué. Claro que tem. A gente faz. A nossa professora de faculdade... Vocês fazem? A gente faz mapa Mas astral. não é com o João Bidu, não. Só que não é com o João Bidu, é com uma outra profissional que é excelente. Vocês fazem mesmo? Porque assim, essa é uma coisa que a gente brinca, né, cara? Isso? Não, é curioso porque assim... É que eu não entendo, eu não acredito em nada disso. É claro que assim, as pessoas elas tendem a levar a questão do zodíaco muito pro metafísico, né? Porque... Não, cara, existe um estudo, a astrologia é um estudo também que trata, né, da organização dos seres e tal. Então, assim, as características do zodíaco, existe uma base de comparação, né? Quando você faz o mapa, é claro que
eu não falo assim, não tô falando de você pegar o jornal, sair lendo e achar que tudo aquilo lá é verdade. Não. Mas mesmo uma ferramenta de teste não comportamental, você pegar um teste comportamental, seja um DISC da vida, um MBTI, elas têm a mesma base por trás dela, que você estuda sempre os 4 hemisférios do cérebro humano. E uma curiosidade, não sei se vocês sabem disso, mas muitas psicólogas utilizam da ciência da astrologia para poder estudar as pessoas e ajudá-las a melhorar o autoconhecimento e chegar no nível, né, que elas se propuseram ali. Faz a terapia e o que ela vai trazer de melhor. Então é legal. Também que depois dos 30 anos o que predomina é o ascendente, né? Tem isso No tem caso as é variações. Capricórnio. Tem as meu variações, ascendente. né? Porque assim, por que a gente foi estudar um pouco sobre isso? Que é o que eu ia falar. Tudo que é ferramenta de autoconhecimento, cara, a gente vai beber da fonte. Agora, é claro que tem coisa que você vai ver e falar que isso aqui é patifaria, não vai funcionar para você. Mas a gente experimenta, a gente bebe um pouquinho da fonte até para ver se a fonte é boa ou não, né? E claro, o que ajuda muito a gente, assim, que a gente tem a sorte de conhecer gente que é muito, né, muito competente no que faz. Mas o lance no final do dia para nós é sobre energia. A gente está aqui vibrando, isso é ciência, isso é totalmente ciência. A gente entra no alto astral, a gente entra numa alta frequência, numa baixa frequência, então isso existe uma física por trás. Acredito totalmente. Isso explica, o rádio vem disso, né? Então existe uma questão de frequência. Então a gente vai estudar, porque assim, no trabalho que a gente faz, é interessante, você fala, cara, mas o que você foi da astrologia para o trabalho? A gente trabalha muito com essa questão da energia do público. Porque assim, como a gente não trabalha com coisinha empacotada, entrega serviço aqui, se eu estou diante de uma sala, fazendo um treinamento com uma liderança, aplicando um conteúdo XPTO, o termômetro da sala, ela me dita para onde eu vou. Né? Só que esse fenômeno era muito empírico pra gente. Falar, é intuitivo. Eu sei que acontece alguma bagaça aqui, mas não sei o que é. E quando a gente começou a estudar um pouco mais sobre essa questão da astrologia e outras ciências, né, que a gente foi se aprofundar também, a gente começou a perceber, cara, existe uma frequência de energia que a gente emana, positiva ou negativa, que para a gente encontrar engajamento, isso aqui o que está acontecendo, que agora eu estudei hipnose, né, também, né? A gente trabalha a questão de hipnose. Você está sempre em processos de transe ou não. Aí depende, por exemplo, você está dirigindo, você está no processo de transe, você está concentrado naquela ação. Essa conversa é uma conversa que ela é um transe que gera uma energia, que gera uma... então a gente foi aprender um pouco disso, porque para você se conectar com as pessoas, você precisa entender o funcionamento até daquilo que você não compreende e tudo mais. Agora, tem coisa que a gente pega e fala, não, isso aqui não tem... isso não é tudo, importante. como de tudo a gente extrai o que é bom, o que é ruim, aquilo que é bom, que é ruim, guarda, exatamente. eu leio lá o signo fora, do escorpião, né? leio lá e falo, cara, não é tudo isso, para, né? Menos, né? Por quê? Porque a gente vai criando maturidade, a gente vai criando casca, a gente vai criando valores, a gente ressignifica crenças e valores, então... Eu preciso ler qualquer dia alguma coisa, porque muita gente fala assim, você é muito gêmeos, você é total gêmeos, mas o que mas é? o que leia sobre, você vai descobrir. Eu preciso entender. Mas a Lívia falou que fala muito. Muda de ideia. Eu não sei muito assim dos gêmeos, eu sei Fala que muda muito, de ideia. Daí muda eu de acho ideia. que é parecido um pouco com você. Você não um cortou lado a meio gente. bipolar, um lado meio... Você não tá cortando a gente na hora que a gente fala, então tá tranquilo, fique tranquilo. Já tô com 36. Tá com 36, então já deve Não ser o é. ascendente que dá pra... Mas não, né? falar eu falo controlado. bastante mesmo, eu falo bastante. Mudar de ideia, eu não acho que eu mudo muito de ideia, mas eu também não sou apegado a ideias. Excelente. Eu sou assim, por exemplo, mas eu também, eu gosto de focar numa coisa, faço. Por exemplo, agora eu tô focado em terminar um negócio na minha casa, então eu tô focado nisso. Aí minha esposa tava falando de ver cozinha, mexer em cozinha, eu não consigo verdade. pensar na cozinha. Não em outra coisa. Se ele casqueta com o assunto, é até isso, é beach tênis, ele vai até o final pra resolver. Mas isso era um problema. André, assim, desse jeito. Mas isso era um problema. Mas era um problema. Mas Tinha um beat tênis na minha casa e fazia música ao vivo todo final de semana. Mas o assunto era só esse, todo dia. Se ele casqueta com o assunto, ele vai até o final mesmo. O próprio podcast mesmo. Enquanto não saiu, eu não me conformei. Eu ficava, daí às vezes eu pensava, mas tem que sair. Eu ficava, enquanto não saiu, eu não me conformei. Mas pensa isso pra sua profissão.
Foi, vixe, eu, Mas ele, esse o outro e o Fabinho. Esse inconformismo é bom. Mas Ficava quando a aqui, gente passou a ficava- profissão, o que você faz hoje, né? A forma como você trabalha. Cara, você não pode ser apegado à ideia. Não. A gente vive... Esse mundo é tecnológico. Imagina, antes da pandemia, podcast... Isso é coisa de... Não, isso é coisa de tanto gringo, é que não tem teve um nada a ver. repórter- Depois isso virou, O viralizou. Guilherme Barros, Sim. um repórter que trabalhou Aham. aqui, um dia ele falou pra mim, era coisa de 2017, um dia, ele falou pra mim assim, Pra cara, mim também. por que a gente não faz um negócio de podcast, eu assim, Falei, Guilherme, tá certo. Aquela época a gente não tinha nem estrutura física pra fazer isso aí. Então, muito menos pensar em fazer. Não tinha demanda pra Daí, isso, né? eu lembro quando começou a estourar os podcasts, eu falei, caramba, o Guilherme falou mesmo. Daí, quando montou, eu mandei mensagem pra ele. Falei, Guilherme, ó, você foi a primeira pessoa que falou e tal. E hoje, então, assim, tem um pouquinho de você aqui também nesse projeto que a gente fez. Inclusive, podia trazer ele um dia pra bater Guilherme um papo. Barros. Figura, maluco. Você da tava falando cabeça. negócio de... Não, aquele lá, porque ele supera o Aldo. Você tava falando negócio do signo e tal. Eu lembrei da Andréa Sanhudo, nossa professora, que ela falava que era mesmo aquele que é diário, assim, nos jornais, Sim, Folha de sim. São Paulo, é o mesmo todo ano. Eles só mudam o ano. Muda o Mas ano, é a é, mesma. Não e tem tem gente que se como, apega eu nisso. não sei, nunca me interessei por isso. Eu sou uma pessoa meio cética, assim, em várias coisas, mas Não, assim, eu também sou, esse que é o tipo detalhe. assim, eu também acredito sou. muito, eu não acredito em tudo que eu vejo. Sim. Mas tem coisas que eu acho muita conversa fiada. Sim, Muita sim. coisa, questão E de tem- religião, etc. Mas é porque as pessoas deturpam muito. Eu vou te dar um outro exemplo aqui que vai encaixar. O tal do coaching. Cara, isso virou uma febre. Mas por quê? Porque quando você pega o primeiro cara que estudou o assunto lá nos Estados Unidos, que trouxe o conceito, a proposta é muito boa. É uma proposta Eu acho. extremamente Mas tem ferramental. umas coisas que é... Mas é ferramental. Cara, você falar em público, você dar gatilhos de comunicação, é um puro instrumento É que ferramental. o coach pra você banalizou, trabalhar. né? A profissão Mas coach banalizou, né? Banalizou porque é o seguinte, eu até escrevo isso nesse livro que é da educação pós-pandemia, porque existe uma fórmula de apego social que é atemporal. Isso funciona na religião, isso funciona no mundo da motivação, no mundo empresarial, em qualquer universo humano, isso funciona, e isso é muito antes da nossa existência moderna, que é o medo e a esperança. Quando você põe no seu discurso, pode ver, o marketing ele é imbuído, né, desses discursos que tem o medo implícito, né, na mensagem e na sequência a esperança. Então, eu vou te dar um exemplo assim, ó. Vou até falar aqui, mas é que tá no livro, então eu posso falar porque está no YouTube e tal, né? Olá, meu nome é Betina e eu tenho 21 anos e mais de 2 milhões de reais na minha conta. Cara, quando você Comecei manda com essa 50 mensagem, mil. comecei com 50 reais e hoje eu tenho 2 milhões. O que acontece no seu cérebro quando você recebe esse tipo de mensagem? E eu não tô aqui demonizando a personagem, a estrutura de linguagem que é usada para tudo. E de fato ela tinha. Para tudo. parece. Acontecem dois fenômenos no seu cérebro. Primeiro, você fala, cara, eu tenho 40 anos e eu não tenho 1 milhão, eu sou um bosta. Primeira coisa que vem na sua cabeça, você fala, nossa. Não, e tem uns caras, assim, da internet que ele falta falar isso pra você. Exatamente. Você não tem 1 milhão? Como assim você não tem 1 milhão, velho? Eu tenho 21 anos, você já fica no conflito existencial. Aí vem a mensagem seguinte, se você não quer continuar com uma grande massa, se inscreva no meu curso e aprenda como ganhar 1 milhão. isso aí Então eu tenho esperança. Que é o fenômeno que acontece em qualquer igreja. Se você vai numa igreja, você nunca vai ouvir um cara falar assim, olha gente, vamos só agradecer, porque a humanidade está bem melhor do que era no passado. Não. Então esse o é meu cara problema. O cara tem que botar um medão, né? Aí depois ele vem, e eu tô, de novo, não é uma crítica na religião, eu tô analisando a estrutura de linguagem. E essa estrutura de linguagem, ela acontece há muito tempo. Por isso que se banaliza. Mas nas igrejas, por exemplo, eu acho que mergulhou muito precisa nisso. ter, porque a Sim, igreja é onde sim. a pessoa busca um refúgio. E obviamente Exato. que dali Não, você mas não eu vai acho falar que o só lado de financeiro, agradecimento. o grande problema é que, não sei se são todas. Eu, particularmente, André, não gosto de religião nem de igreja. Mas eu tenho uma fé em Deus. Sim, diretamente com ele. Eu não acho que ninguém precisa me religar, porque eu nunca fui desligado, então eu não preciso de religião. Né? Então, essa é a minha opinião há muitos anos, inclusive depois de ter passado por igrejas. O meu problema é que é tudo material. Sim, Se Deus é algo que não é material, se Deus é algo muito acima, é totalmente espiritual, que seja, né?
Por que tanto material? Por que tanto fulano mostrando o carrão que tem, a lancha que tem? Tem muita... não sei o É que quase lá. um coach que se mostra na internet. É uma teoria da prosperidade que eles falam. A prosperidade para essas muita igreja. pessoas é sempre material, vendida material. Você vai ter o Nunca. carrão, você vai ter o casão, você não sei o quê. Mas e o que você tá fazendo pelo seu filho, Sim. pelo seu cachorro, pelo Mas tem seu próximo? Mas jamais generalizando, né? Porque são exato. igrejas e igrejas. Sim, não, eu o que não conheci a gente nenhuma, usa, ou seja, o que a gente usa, assim, até o exemplo a gente entrou, né? Por exemplo, dar um spoiler aqui. Eu tô finalizando um novo livro que ele vai ter, ele vai se chamar Felicidade Líquida. E é exatamente Legal. sobre esse discurso. Porque, assim, o que é prosperidade? O que a gente fala, inclusive nas dicas aí de hoje, eu vou trazer um pouco dessa questão da abundância, né? O que é prosperidade, o que é abundância? Tudo está ligado com a questão da construção do legado. Porque, assim, a prosperidade e a abundância, elas não têm relação material nenhuma. Eu também acho. Nenhuma, porque o sujeito quando está no fim da vida, ou a pessoa quando está numa situação, ela vai olhar para trás e falar assim, cara, tudo que você construiu vai ficar aqui. Exato. Isso todo mundo sabe. É uma coisa assim, você está falando diferente. Não, todo Mas ninguém mundo pensa sabe. muito nisso. Mas ninguém pensa, porque É. a gente passa uma grande fase da nossa vida que é o ter, e que é preciso, porque você precisa ter emprego, você precisa ter uma casa, sociabilidade, sim, você precisa ter um casamento, você precisa ter... Só que chega uma hora que o ter, quando a gente evolui, e é por isso que eu falo, esses estudos para nós, eles estão além de mapa, ou de igreja, ou de religião, eles estão na questão da evolução espiritual. Quando você evolui espiritualmente na relação, você não se apega mais às coisas materiais. Por isso que uma igreja, um roteiro, isso não te apega mais, porque você está aqui para construir algo maior. Então, e o que a gente vive hoje no mundo do dinamismo, por isso que eu chamo de líquido, é que todos os inputs que a gente tem, eles são de curto prazo. Você pode ver, para você viralizar na internet é 30 segundos. Então, cara, quem que consegue ter profundidade com 30 segundos? Imagina. Consegue. Então, as redes, tudo é direcionado para que o seu cérebro seja consumo rápido, Mas né? você tem algo Menos aprofundado, profundidade, né? É. E por isso que a gente vive essas relações líquidas. As pessoas precisam parecer ter, né? Muito mais ter, e elas não estão preocupadas com Eu ser. percebo muito assim, sem cortar você, mas Imagina. eu percebo muito assim que as pessoas, elas não veem o item para elas, né? Então assim, por exemplo, um carro X. A pessoa precisa ter um carro X porque fulano... Meu pai é assim. Eu já vi meu pai trocar de carro porque foi ver o carro do irmão dele. Viu o carro do irmão dele. Aí eu falei, mas que babaca. Foi do meu pai mesmo. E ele era... Meu pai hoje tá bem mais velho, tá bem melhor. A cabeça dele melhorou muito em relação à materialidade, porque quase morreu e ele viu que o dinheiro dele foi assim, ó, na doença, né? E não usava o dinheiro pra nada, né? Aí eu via isso. Então eu vejo que muita gente é assim, precisa ter uma casa X, com piscina, com isso, com aquilo, porém, a pessoa mesmo não vai usar. Vazia, né? Preciso ter tal... eu sou músico. Preciso ter tal equipamento, tal coisa, porque essa marca é famosa. E hoje em dia não é só eu preciso ter pra postar. É pra mostrar, isso, né? exatamente. Que Então, é pior, né? é muito que é pior. pior. Então, assim, eu tenho Exato. uma filosofia que eu não gosto de mostrar, porque... Mas não é porque eu não quero que vejam, é porque pra mim não é... Não tem sentido, Não né? tem sentido. Pra mim, eu gosto de ter. Eu gosto de ter um carro legal, eu gosto de morar numa casa boa, confortável, tudo tem um limite, eu gosto de ter minhas coisas. Eu gosto de comer bem, Sim. entendeu? Mas não necessariamente... Faz parte da jornada da pra vida, isso. tudo isso. Agora, é parte, eu né? gosto de ter um carro legal que me leve até onde eu quero, da forma como eu quero. Então, assim, da forma confortável que eu quero ir. Mas eu vejo que esse é o maior problema, principalmente depois da mídia social, né? Então, cara, eu vejo gente vai viajar, a pessoa tá mais preocupada em postar do que curtir a viagem. Então ela passa horas fazendo uma foto e um vídeo do restaurante e 5 minutos comendo rapidinho, nem degustou. Então, esse é o que eu vejo o maior problema da questão de ter. Mas né? extremamente, muito importante que você tá falando. O tema desse livro, que já vocês deu spoiler aí pra gente, a gente até primeira agradece. mão. Felicidade Líquida pra Muito legal isso, 2024. eu quero ler, né? porque eu tive um momento de, quando comecei a ver um pouco de dinheiro, querer ter tudo que eu não podia ter. Então eu quero ter isso, quero ter aquilo, quero ter aquilo, quero ter aquilo. Depois chegou um momento que eu me frustrei muito. Na pandemia, eu vi que eu fiquei muito frustrado, fiquei com uma depressão, inclusive, muito... O que aconteceu? Eu bebia, só bebia. Porque bêbado, digamos que eu não pensava em tudo... O material, Acaba tudo. esquecendo um pouco, né? E aí, aí quando eu me voltei mais ou menos a ter uma noção das coisas, eu comecei a falar, cara, você vê, não é nada, né? Não é nada. Você ter grande coisa que você tem uma empresa, grande coisa. Então, enquanto a gente tinha uma empresa muito maior que a minha, na pandemia acabou, né? E aí eu mudei totalmente a minha forma de ver os itens.
de ver E que carro. não é errado a gente querer ter, mas é o que você falou. Não, cada um tem a sua... eu não julgo um cara que não quer ter grana, por exemplo. É legal você ter grana, é legal você ter os seus bens, mas eu, por exemplo, não acho necessidade de você postar aquilo. Por 2 motivos. Porque eu não quero que as pessoas realmente vejam, sabe? Eu acho que não tem essa necessidade. E por um outro lado também, porque parece que é uma autoafirmação, né? Então, às vezes a felicidade escondida, a viagem que você faz, os lugares que você foi, você compartilha com quem você ama, tá tudo certo, você não precisa às vezes postar aquilo para mostrar. Porque o que é sólido, né? A gente tá vivendo, e essa teoria não é minha, é do Bauman, que ele fala do mundo líquido, né? A modernidade líquida é isso, as relações líquidas, elas não têm sustentação. Não. Quanto tempo leva para você cultivar uma amizade? Nós temos amigos de infância que convivem com a gente até hoje. Mas quantos amigos de infância vivem com a gente até hoje? Não é 100, 50. 2. É 2, 3 que você pega e escolhe no dedo, né? Porque você conta no dedo. Aí você vem falar pra mim que um sujeito que tem 16 milhões de seguidores, ele tem 16 milhões de amigos? Não tem. Então essa coisa que eu tá... tenho 300 seguidores, eu não tenho 300 amigos. Eu tenho 300 seguidores no meu Instagram, não tenho 300 amigos. Deve ser muito chato. Fico pensando que o Virgínia, o pessoal assim, Carlinhos Maia, que tem que postar todos os dias. Pressão por conta mas eles vivem disso. Vivem disso e ganham muito dinheiro com isso. Aí é o trabalho deles, né? Exato. É Uma isso coisa que é a questão. E eu queria só fazer um complemento, porque a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala de humanização. Essa confusão. Humanizar não é você mostrar tudo que você faz todo dia, né? Humanizar é você ter empatia, é você demonstrar uma compreensão, um conhecimento e se conectar com aquela pessoa, né? Então, você tá trazendo pra gente uma história da tua vida e a gente tá aqui se conectando e humanizando e falando, nossa, cara, que bacana, que legal. Então, é isso que as pessoas precisam tomar cuidado. Agora, o que eu ia comentar é exatamente isso. As pessoas que realmente colocam desde as 8 da manhã até as 23 horas que dorme, é porque realmente, primeiro porque a humanidade, a massa consome tudo isso. Né, e quer entender o que está acontecendo, e a pessoa viu aquilo como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Aí eu entendo. Quando a pessoa vive disso aí, eu até acho legal pra ela. Eu entendo, porque mas eu não quero acho que seguir. Uma hora deve saturar pra aquela pessoa. Mas é o trabalho dela. Ela pode achar que satura você ir pegar o carro e sair 4 horas da manhã pra ir gravar cliente. É o trabalho dela, porque ela tá ganhando ali. Então, mas se ela tá ostentando, a vida dela é superficial, que eu acho que muitos famosos, você vê famosos de internet ou de televisão, quantos casos a gente vê que a vida da pessoa é completamente superficial. Sim. Né? A pessoa não tem uma relação legal com família, ou tudo aquilo que ela tem não anima ela. A gente vê um caso até de eles ficando com depressão e tudo mais, porque é tudo muito superficial. A fama, né, essa coisa é muito superficial. O dinheiro eu acho que o dinheiro, tem gente que tem dinheiro na conta, quer ficar olhando dinheiro na conta. E aí vai ver, às vezes, vive... Então, eu, por exemplo, o que eu ia falar, eu não julgo uma pessoa que não quer ter muito dinheiro. A pessoa que, eu quero... Meu irmão, ele trabalha CLT, e ele mesmo fala, não, mas tá bom, assim. Ele tem um apartamento lá, ele e a esposa. Não é grande o apartamento, mas é bonitinho, arrumadinho. Ele vive lá, ele tem um carrinho dele lá, arrumadinho também, anda lá com o carrinho dele, e tá bom. E antes eu julgava. Mas pô, o cara não quer ir pra frente, não sei o quê. Hoje não, hoje eu entendo ele. É a maturidade, né? Falo, cara, cada um vive como se sente feliz. É uma opção, né? Porque às vezes ele não vai aguentar o fardo de ter mais coisas. Aí ele consegue um emprego melhor, ganha mais dinheiro e vem as consequências. Você ter dinheiro tem consequência. O que é bom, né? Qual que é, assim, a pessoa, ela ser preenchida. Não tem nada a ver com o material. Né? Você falou da depressão. Nesse novo livro eu trago um estudo que fala realmente, assim, dos avanços da depressão, principalmente nos jovens. Eu tenho desde sempre. E que tá passando assim, que a gente não falava de depressão. Tem um lado bom, sempre existe um lado virtuoso, né, do mundo digital. Eu sempre falo, eu sou um cara que veio do analógico, migramos pro digital, a gente aprende a conviver com o digital. Eu adoro o digital, adoro. Preciso parar meu celular para arrumar faz meses, eu não consigo, porque Mas eu faço assim, existe também o ônus e o bônus, né? E qual que é o bônus que a gente tem? Hoje se fala de depressão. Sim. Hoje você senta para conversar, hoje você fala de temas que eram muito mais sensíveis, hoje você põe na mesa coisas que a gente não discutia no passado. Por outro lado, você também abre uma avalanche de pessoas que vão sem filtro. E assim, cara, o que você consome na rede social? O que você consome na internet? Quais são as suas fontes de busca? A gente não pode privar um bom estudo. Outro dia, não sei quem estava falando comigo, falou assim, você leu quantos livros para escrever seu livro? Cara,
Eu li bastante, porque você tem que ler. Essa máxima de escrever e você ter que ler, você tem que ler, não adianta. Sim. A pessoa, ela espera uma resposta rápida. Não, me dá uma dica de como que eu faço para escrever um livro. Tem uma dica essencial. Leia. Pega, abra pelo menos uns 100 livros e leia. Nossa, mas tudo isso... cara, não tem fórmula mágica. Mas tem que ser natural, entendeu? né? As pessoas, o problema é esse também. As pessoas não... E até vejo pessoas vendendo curso, que aí as pessoas... Esse negócio de vender curso, na minha opinião, cresceu muito. Cursos em todas as esferas. Tem gente muito boa. Eu tenho um grande amigo que vende curso para vendedor, entendeu? E ele é bom pra caramba, o Daniel, né? Ele é bom pra caramba. Você vê um cara que ele entende muito rápido a demanda e já começa a dar ideias e tudo mais. E ele é um cara muito bom, ele vive disso aí, tá bem pra caramba. Só que o problema que eu vejo que as pessoas, essa ânsia por comprar cursos, é porque a pessoa não quer estudar. Então ela quer pegar alguém que já tem um conhecimento mastigado e passar para ela de forma rápida. Aí que vem o cara que vem, eu tenho 1 milhão, não sei o que lá, quer saber, não sei o que. Mas e o cara... E o tempo que pode ser que esse cara tenha, pode ser que ele herdou, pode ser que ele trabalhou muito, tem muitos casos, né? Mas isso que você tá falando, a gente percebe nas demandas que a gente recebe, né? Que ela pode até falar um pouquinho mais, assim. Eu até queria saber sobre isso, sobre as questões das demandas de você, Cíntia. Resultados. Resultados. Como é que é? Eu sou uma empresa, eu quero contratar os serviços da Hauer, né? Como é que funciona isso? Quais são as carências que chegam para vocês e como que vocês direcionam isso? Hoje o nosso mercado, ele é para grandes empresas, pequenos e médios empreendedores. Até nós somos de Piracicaba, então a nossa estratégia, desde do ano passado, né, de 2023, nós fizemos uma inserção na própria cidade e região, porque o intuito realmente era de ajudar os empreendedores e os empresários da cidade a prosperar, né? Esse é o nosso propósito de vida. E aí foi surgindo, foi acontecendo, foi muito gostoso. Acho que é um balanço que a gente faz do ano de muita satisfação e teve algum caso específico, assim, de alcance de resultados que chamou bastante sua atenção? Teve sim. Nós trabalhamos diversos setores, né, empresários, pequenos empresários, onde a gente ajudou realmente a trazer um corpo organizacional, né? Até um gancho que eu quero fazer agora, que também fica a dica, às vezes o empreendedor, ele olha para aquilo e fala assim, isso daqui é para empresa grande, não é para mim. Né? Essa ferramenta, porque o nosso bate-papo aqui está trazendo tanta ferramenta de autoconhecimento, ferramenta para você lidar com a sua equipe, ferramenta para você se organizar dentro da empresa. Então, assim, você olha para o negócio e fala, isso não é para mim. Eu acho que é um grande equívoco, porque todas as ferramentas estão disponíveis, independente do tamanho, seja 1 ou 1 milhão, você vai conseguir utilizar a ferramenta e se destacar e evoluir para aquilo que você espera. Então, o nosso ponto com relação aos nossos clientes é esse. Nós temos essa vasta experiência no mundo corporativo, sim, em grandes companhias. Muito, né? Exato. E aí a gente olha para o negócio da pessoa, respeitando sempre a essência. Acho que isso também é uma característica muito importante de ressaltar aqui, porque o cara tá há 4, 5, 6 anos no mercado. Então, não é Raquel, Cíntia e Danilo que vai falar assim, você tá fazendo isso errado. De maneira nenhuma. Ele dá certo. Ele já deu certo e continua dando certo, porque ele é uma pessoa de sucesso e que se perpetua. Agora, tem como a gente ajustar, né, alguns gatilhos, trazer um pouco mais dessa parte organizacional para que ele ganhe corpo e consiga sair do step que ele tá para ir para o outro? Tem como. Então, acho que isso é o que a gente tem de melhor, assim, que a gente faz para poder fazer essa alavancagem mesmo dos resultados. E assim, Samuel, é diversificado. A gente faz um trabalho personalizado. Então, quando a gente faz esse bate-papo com o cliente, vai além, né? A gente identifica, mas quais são os indicadores que você quer melhorar? Então, alguns querem melhorar indicadores financeiros, outros querem melhorar indicadores de qualidade. Então, a gente observa, né, qual é o ponto que nós estamos. Aí, puxando um pouco o gancho para o gerenciamento de projeto, né? A gente está no ponto A, né? Seja qualidade, seja segurança, seja financeiro, eu quero melhorar, quero sair de um faturamento X e ir para Y, né? Então, tá bom, esse é o nosso baseline, é da onde a gente vai sair. E aí, a gente vai olhar pro negócio dele, entender como que é a dinâmica, respeitar essa dinâmica e quais são as ferramentas de trabalho que a gente consegue trazer
sempre o ponto focal é o ser humano, porque nós acreditamos fortemente nessa construção do ser humano, e é o ser humano que transforma, é o ser humano que impacta. Então, a gente olha para esse mundo que ele está, e aí a gente cria, né, um projeto de construção, de transformação cultural para ele chegar nesse ponto que ele quer. E a sua MBA em gestão de pessoas, acho que ajuda muito a traçar esses perfis, assim, diferentes, né? Exatamente, exatamente. Não é um trabalho simples, né? O ponto, né, da nossa discussão toda aqui em relação a entender perfil, a gente gosta muito de realmente ir atrás da ciência, buscar conhecimento, transformar tudo isso em metodologia, trazer uma didática, porque nem sempre é muito fácil a compreensão de tudo que está por aí. Então, a gente tem essa capacidade de transformar em simplicidade para poder mostrar para as pessoas que é possível e qual é o caminho a ser trilhado para isso, para que seja construído, né? Todo esse sonho, vamos dizer assim, porque a gente ajuda as pessoas a alavancar sonhos, né? Conselheiro, um orientador ali, uma né? dos exemplos que eu acho que só para complementar o que a Raquel falou, a gente atendeu vários clientes esse ano, né, com perfis completamente diferentes, desde empresas de cookie, empresas de seguro, hospital, empresas de prestação de serviço. E é curioso porque assim, as demandas vêm para nós muito geralmente, assim, é o casal empreendedor que está na frente de um negócio e que quer buscar mais qualidade de vida. É engraçado que isso vem para nós, né? A gente acaba meio que encarando esse tipo de cenário. Olha só. Então, uma das empresas, a gente tinha lá o marido e a mulher, muito gente boa, aplicadaço no negócio, só que eles estavam na operação. Né? E aí quando a gente... Porque o trabalho nosso de assessoria para a liderança é muitas vezes falar aquilo que ele não quer ouvir. Né? Que é chegar pro cara... A Raquel faz muito esse trabalho de mentorar ali no individual. Por isso que eu falando assim, não é um pacote, não é uma entrega pontual que a gente vai fazer. A gente quer olhar... Tá bom, o negócio seu é isso. Vamos desenvolver um plano de negócio? Porque isso é uma das entregas que a gente acaba trabalhando, que é ajudar na construção do plano. O produto é bom, o serviço é bom e ele precisa de alguém para ajudar a alavancar. Então, vou dar um exemplo aqui que foi fantástico, assim, foi uma coisa que a Raquel atuou muito na linha de frente. A gente tinha um casal, né, de empreendedores, empresa de alimentos, em que a empresa é uma das melhores que tem, assim, o produto é sensacional, cara. É um dos melhores, assim, que existe, né? Só que assim, ele querendo voar, montar um ambiente de franquia e ela pé no chão. Porque não dá. Por quê? Porque ela estava na operação e ele também na operação. E aí quando os donos estão na operação, imagina, lembra que a gente falou lá de você cobrar a bola, ir para a área cabecear, voltar para marcar. Cara, você fica maluco, né? E foi interessante porque, assim, a partir desse trabalho de assessorar, né, a gente também treinou a equipe deles, a gente também remodelou o atendimento deles, a gente fez um trabalho bem personalizado ali para entregar valor. Mas o trabalho de maior valor foi muito o trabalho de assessoria que foi conduzido pela Raquel, no sentido assim, olha, vocês podem transformar esse negócio aqui numa franquia, sim. E aí, quando a gente conseguiu afinar os dois na mesma linha, eles já abriram outra unidade, eles já foram para outro negócio. E não é mágica, é só você muitas vezes assim, trazer alguém que venha de fora, e é o trabalho que a gente faz, para ajudar aquele casal empreendedor a ter uma vida também de casal. É o mindset, né? Eles são empreendedores, eles são donos da lojinha. E às vezes o casal não consegue discutir sobre isso. Às vezes você falar da sua dor pro outro, né? Ainda mais falando quem, casal, mas tem conhecimento, pode ser o sócio, né? Também, pode, né? O sócio, claro. Se a gente quer ter uma vida mais... cara, é muito frenético. Tá bom, calma, vamos entender. E a maior parte dos trabalhos da gente é ajudar a fazer o executivo a assumir o papel de executivo. Porque ele está na operação, ele não consegue assumir. Esse é um grande problema. Eu vejo todos os 89% dos empreendedores falam isso e falam pros empresários que a gente pede para mandar um recado. Não, você não pode ficar na operação 100%, porque... E eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade nisso, mas não entende que você tem que pensar o negócio. Você tem que pensar um negócio. Se você ficar ali focado na operação, beleza. Você pode até entregar com a melhor excelência. Né? Você entrega com a melhor excelência. Você vai fazer muito melhor que o colaborador. Né? No mínimo, você vai fazer assim, com muito mais empenho. Né? Porém, você vai perder um tempo precioso de pensar, de ter ideias, de resolver problemas que às vezes estão atrasando outros projetos. Então, isso é uma coisa que eu vejo que muita gente tem muita dificuldade em entender isso daí. Né? E a cabeça do empreendedor, ele é um cara visionário.
Então, a todo momento, a toda hora, ele está surgindo ideias, ele está tentando criar mecanismos. Então, basicamente, ao longo desse processo de assessoria, mentoria, você traz tudo isso para o papel, você cria um cronograma, você gera quais são as prioridades, as ações. Dá ferramentas, Tá né? bom, legal essa ideia, mas como que a gente materializa ela? Vamos materializar fazendo X coisa, Y coisa, enfim. A gente traz, né, para racionalidade tudo isso, e aí depois fica muito mais simples para ele poder alavancar. Com certeza. E olha, eu quero saber mais sobre as suas obras. São 5 livros, 6 agora chegando esse ano, agora de 2024, tá? Inclusive um focado na pós-pandemia, né? Quero saber também da Hauerflix, né? Mas eu vou deixar pra Cíntia falar um pouco, senão não sobra nada pra ela. Raquel, obrigado, tá? A gente vai agora pro nossos patrocinadores, tá? Daí a gente volta depois com a Cíntia, correto? Perfeito. E com a pergunta aí sobre os seus livros, já, tá bom? Falando agora, gente, sobre os nossos patrocinadores. Água, verão, tem que tomar muita água. E a Bioleve, gente, parceiraça aqui do podcast Mundo Empresarial. Sempre falando dessa garrafa bonita, vermelhinha, azul aqui, gente. A garrafa faz com a qualidade de água mineral Bioleve, gente. E também um propósito lindo, maravilhoso. Porque parte da renda dessa garrafa é revertida ao Hospital de Amor de Barretos. Hospital que atende mais de 1 milhão de pessoas gratuitamente, tá? A cada ano, com procedimentos de prevenção e cura do câncer. Profissionais, toda a tecnologia e estrutura do Hospital de Amor estão entre os mais avançados e são referência mundial. Você também pode doar para o hospital, viu? Nesse QR Code que tem aqui na garrafa, tá? E vai direto para uma página de doação, tá? Para o hospital. E a Bioleve, uma empresa que preza pela qualidade e também para a comunidade, né, André? É isso mesmo. Mais uma vez, obrigado a galera aí da Bioleve que nos apoia nesse nosso projeto aqui. Essa água aqui, com certeza, nós estamos no verão agora, né? Estamos em janeiro, então verão, tem que tomar muita água, hein, galera? Tem que tomar água, tem que se hidratar. E se for tomar água, tome uma água de qualidade, que você sabe que tem, sabe de onde vem, né? Sabe? E ainda mais que tem um projeto social tão bacana que apoia, né, o Hospital de Amor de Barretos. Então, mais uma vez, muito obrigado a Bioleve, parabéns pela iniciativa e pela empresa maravilhosa que vocês são. E, seu Aragão, estamos esperando você aqui para contar a sua trajetória de sucesso, né? Com certeza, vai vir. Em breve ele vai. Agora esse ano, 2024, muita gente bacana vai vir aqui. Verdade. Continuar vindo aqui e eles com certeza virão aqui com a gente. Isso mesmo. Bem, em time, né, André? Em time soluço. O Rubens esteve aqui. Rubens. Enfim, conseguimos falar com o Rubens. Esteve aqui na ele veio também ele tá fazendo outros projetos com a gente, né? Sim, com certeza. Verdade. Ele veio aqui falar, né, sobre os projetos agora. O site dele tá ficando maravilhoso. E ele que vem, né, André, com a InTime, com a solução. Exato. Para quem? Para quem tem dor de cabeça com sistemas de filtração que sejam ineficientes, né? E também que custo operacional tá lá em cima, tá elevado. Vem a InTime Solution, gente, com a solução que você buscava, tá? Buscava, porque agora já acharam, viu? Com mais de 3 décadas de experiência no mercado, né? Eles são realmente especialistas em osmose reversa, microfiltração, ultrafiltração e também, né, nanofiltração. Exatamente. Você aí que está buscando soluções de filtração para sua empresa, para sua cidade, eles que também atendem as cidades com tratamento, né, de água, essas coisas. Então, assim, procure lá o Rubens, o Cadu, que é uma galera muito gente boa, muito honesto, super premiados. Eles estavam numa premiação no Peru. Olha que agora chique. no final do ano passado eles estavam numa premiação no Peru. Parabéns. Né? Então, assim, com certeza, porque mas merecem, né? Merecem demais, gente boa, e a gente recomenda muito o trabalho deles e a empresa deles, porque são de empresas assim que a gente precisa, que o mercado precisa, de pessoas. E o cara entende. O cara entende do que tá fazendo, e nós entende do que tá falando. Muito felizes em tê-los aqui com a gente, certeza, né? Com certeza. E a nossa parceria vai durar muito tempo. Vai, que vem aí 2024 inteiro com vocês aqui, ó. E volto pro podcast pra contar mais história, porque aquele moço tem história de sobra pra contar, né? Tem muita história e muito conhecimento pra passar. Verdade. Vamos agora então voltar, né? Pros nossos convidados que estão tomando Bioleve. Estão tomando Bioleve e de repente aqui apareceu... Apareceu quem? Quem surgiu? Cíntia, gente. A Cíntia Reinato, que ela achou que ela fosse escapar. Vergonha. Mas ela não vai escapar, sabe por quê? Porque dos vídeos, aliás, mostra o Instagram deles aí depois, Lucas. Porque
você é TikToker, te intitularam assim, seus vídeos são muito engajados, é verdade esse bilhete? É verdade, a gente tem um pessoal do marketing, né, então sempre quando eles precisam de vídeo, eles enviam pra mim, aí eu perguntei, mas por que sempre pra mim, né? Aí eu mandei no grupo nosso, falei, viu, mas eu não tô entendendo, não era pra mandar no grupo? Aí o próprio moço do marketing falou, não, mas é que seus vídeos é fácil de editar e não sei o que tem. Eu falei, tá bom. Então o editor amou porque dá corte, é facinho ali pra trabalhar com seu vídeo. E aí acabei ficando... E fora que se comunica bem também, simpática, fala sorrindo, pô, cheio de predicados maravilhosos. Legal demais. E é bom ter um porta-voz assim, né? Alguém que realmente tenha essa facilidade. Hoje em dia eu falo que você não pode ser muito tímido, né? Você tem que saber enfrentar um pouco a câmera ali, as redes sociais, quando se trata principalmente do assunto trabalho. Sim. Deixei uma perguntinha aqui, vou direto para você, Cíntia, Vamos a lá. respeito de algo muito bacana, uma assessoria, um trabalho de consultoria que vocês dão para franquias, né? Para quem quer formatar e tudo mais. Me parece que com o Powerflix. Aliás, o nome é sensacional, né? É uma brincadeira aí com a Netflix, né? Mas o nome, não fala de onde veio o nome. Eu queria saber, verdade. então, antes da... Power, é mesmo, de onde André. veio Tá. esse nome? Boa. Bom, a gente estava criando, assim, eu tenho um ímpeto muito de filosofia, né? Eu gosto de estudar sobre Imagina, questões de não deu pra língua, perceber, enfim. Quase, né? E aí nós tivemos uma ideia, foi um amigo nosso que deu a ideia, que foi um cara que ajudou a gente a estruturar a nossa parte de marketing, né? A gente pensou em nomes que remetessem a conhecimento, né? Então a gente foi para Delphos, a gente foi para Oráculo, nossa, viajamos na maionese. Faltou vinho pra gente chegar no nome. E aí ele trouxe uma palavra que ela tem ela é uma palavra de origem grega, né? Que é roi, né? A palavra que ela dá significado de fluxo, de fluidez, né? Roi na terminologia grega ela quer dizer fluidez, fluxo. E ele falou, cara, a gente podia fazer um trocadilho, né? Para dar mais contexto de empresarial, né? Traz um R para fortalecer a palavra, dar mais peso para ela. A gente ainda tem, às vezes as pessoas falam Howard, né? Sempre Howard, é só você lembrar de Power, tem a ver com Howard. Então, o R é para dar, entra como aquela letra para dar força para a palavra. Mas com um nome muito bacana. Isso. Muito E o nosso negócio no fim do dia é isso. A gente ajuda a dar fluidez para as coisas, né? Ao negócio, às pessoas, ao desenvolvimento. Perfeito. Vamos bem dessa Bom origem. nome, né? Então, aqui temos um corte muito legal, viu? Que é para falar o nome né? Como surgiu o nome. E tão bacana quanto é esse tipo um aplicativo, um sistema, né? Que é o Powerflix. Isso. Conte, Cíntia, como é que funciona. Bom, o Powerflix veio da nossa ideia de tentar padronizar para as empresas. Então, as empresas, os empreendedores tinham muita dificuldade de colocar a ideia que eles tinham de treinamento no papel. Ou como que eu vou ensinar um colaborador que entrou, o outro saiu, entrou um novo e eu não tenho quem treine e tudo mais. Até na questão de mostrar para os funcionários a questão da missão, visão e valores da empresa, né? Para que isso se torne claro para eles, né? Porque muitas vezes os funcionários não têm isso muito claro. Então, nós criamos a Powerflix para justamente montar esse treinamento online para os funcionários. Então, a gente tira o treinamento, né, a ideia dos empreendedores e colocamos isso numa plataforma. Então, isso é uma plataforma, na verdade. É uma plataforma, isso. E é muito personalizado. Então, assim, é direcionado mesmo para o seu produto. Ah, mas o que você acha que é interessante e importante você mostrar para os seus colaboradores? Se o colaborador assistir essa plataforma, vai ficar claro para ele o que ele precisa fazer, as atividades e tudo mais? Então, a gente monta toda essa estrutura para que as empresas consigam, daí também, na questão de franquias, consegue disseminar isso para todas as franquias. Eles conseguem ter esses treinamentos e conseguem também fazer com que tenha reciclagem, né? Porque é interessante você sempre estar reciclando. Isso, tal, né? para que eles entendam como funciona e tudo mais, todos os procedimentos, processos. E a plataforma, a ideia veio de vocês três? Veio de nós três, isso, Legal. para conseguir fazer essa questão, porque uma das empresas que a gente atendeu, né, ela tinha essa ideia, mas ela não sabia como fazer isso ou como criar. E aí a gente falou, pera lá, vamos pensar. Aí legal, hein? ligou o Tico e Teco e falou, não, acho que dá pra gente no ano fazer. passado, em 2023. Aí nasceu no ano passado, é mais 23. novo, Muito legal. Mas tem sido legal, Danilo? Tem sido, assim, ela é uma experiência mais nova que a gente tem, porque assim, como a gente, no começo a gente relutou muito para entrar nesse negócio de plataforma, a gente não, porque nosso produto não é plataforma.
Só que essa necessidade desse cliente nosso, que ela começou a se transformar num modelo de franquia, nós produzimos o conteúdo de treinamento dela, o conteúdo de aprendizagem. Que assim, por exemplo, e franquia tem muito isso, né? Qual que é a excelência do padrão de atendimento da empresa XPTO? Como que você replica isso, né? Essa foi a pergunta que a gente fez para o cliente devolveu para a gente e a gente começou a pensar junto. Como é que você garante que a empresa que vai abrir a franquia vai fazer o mesmo processo que você lá na Zâmbia, por exemplo, que seja? Então, bom, a gente fornece o conteúdo, mas assim, você não pode ficar preso àquela aplicação daquele conteúdo presencial, né, ao vivo o tempo todo. Então, nós produzimos um modelo e-learning, né, um modelo de conteúdo onde tem lá todas as animações, fizemos toda uma parte gráfica e entregamos para o cliente. O cliente gostou, falou, beleza. E aí veio, onde a gente vai hospedar isso? No YouTube? Não, você precisa de uma plataforma para poder, né? Foi aí que a gente entrou em contato com um amigo nosso, né? Então, essa plataforma hoje a gente trabalha muito no conceito de construir o conteúdo personalizado para o cliente, mas também essa plataforma, ela já tem alguns conteúdos prontos de prateleira que o cliente quiser, eventualmente ele queira consumir. Então, ele contrata, não é uma implantação de sistema, a gente não trabalha com a implantação, a gente fornece a assinatura, o cliente assina e ele pode, né, consumir os conteúdos que já estão na plataforma, que são conteúdos abertos, né, abertos para aquele público que consome, para aquele assinante. Mas a gente também personaliza. Quer criar um conteúdo? É como se fosse a Netflix. Então, assim, eu quero aqui, eu tenho esses filmes, mas eu sou produtor, eu quero produzir um filme. Tá bom, então eu ajudo você a produzir e põe na sua plataforma. Então, a gente trabalha, o foco nosso é muito mais na construção do conteúdo. Legal. Só que a gente não tinha onde disponibilizar, onde ofertar isso. Foi aí agora que tem uma plataforma agora tem uma plataforma exclusiva. que é exclusiva. O cara demais, vai, ele faz uma assinatura e aí ele continua. E ele tá lá, ele perpetua aquele negócio desse. Isso é muito legal para franquia, porque assim, dos modelos que a gente tem assumido, é uma grande dor do dono. Cara, ele quer fazer franquia, mas ele não quer abrir mão da essência dele. E claro que assim, o McDonald's, por exemplo, é um dos modelos mais bem-sucedidos de franquia, mas por quê? Porque ele investiu muito forte na padronização de treinamentos. Sim. Eu conheci a Universidade McDonald's, então ali, cara, o processo de treinamento deles, não interessa quem é a pessoa que está lá, de onde ela veio, que idioma ela fala, o tamanho dela, a altura, nada disso. Onde você come McDonald's é igual. É o mesmo processo. Coisa, então a gente fala de processo. Aí entra a expertise da Cíntia e da Raquel, que é o processo, que elas são, né, bem cartesiana com processo. A gente traz isso, transforma isso num conteúdo de aprendizagem numa linguagem onde as pessoas que estão entrando e que nunca viu aquilo consiga assimilar, e depois ela vai para o experimento prático, né, com a mão na massa mesmo, negócio. Isso tem funcionado muito para modelo de franquia, porque essas que estão querendo começar, né, ou que já estão no mercado, é uma muito plataforma legal. E ela não precisa baixar, ter aquele sistema dentro da companhia dela, é uma assinatura que está lá na nuvem, e ela consome legal, hein? Com os conteúdos dela. Ideia sensacional. E parabéns. É super moderno, né? Super moderno. Atual, hoje tudo tem a sua plataforma, seu stream, é verdade. Muito legal. Muito legal. Cíntia, você tem uma experiência aí bacana, né? De carreira, de estudo aí na parte de logística e educação corporativa, né? E como é que você enxerga, assim, a questão do papel da educação mesmo no desenvolvimento de líderes, né? Comparado à sua bagagem, à sua experiência, como é que você transporta isso para os líderes aí, para transformar as pessoas em líderes? Eu tenho uma experiência, né? Tive, né? Experiência mais de 10 anos em empresas, aí fiz a transição aí para educação corporativa. Isso. Eu acho que a boa liderança hoje é saber ouvir. Eu acho que isso é fundamental. Acabou aquele paradoxo de que liderança tinha que executar. Não, hoje ela precisa ouvir os colaboradores, ela precisa se atentar a desenvolver as pessoas, se atentar a alocar as personalidades nos locais certos, nas atividades corretas, porque às vezes você se dá bem num lugar e você flui super bem, o trabalho sai, você tira aquele funcionário de lá e coloca num outro, você mata a pessoa. Então, eu acho que essa percepção é muito importante para a liderança hoje, por isso que eu acho que a educação é fundamental. A gente pensou nisso, pensando, né, em levar conhecimento, né, e treinar essas questões nas lideranças das empresas, porque
não basta você só, eu sou líder. Não, você precisa ser líder, né? Você precisa saber ser líder. Não é uma... E dá não pra é um aprender, título, né? Não, Ou você é, não. você Ou, isso, exatamente. Mas assim, eu nunca vou poder ser líder. Não, Claro, pode. claro. Existem técnicas para você se desenvolver, para você aprender, né? Buscar conhecimento e tudo mais. Então, é isso que a gente busca fazer com os empreendedores, né? E nas empresas. Levar esse conhecimento para eles. Legal. E você enxerga o futuro, assim, da área da educação corporativa com a Howard, especificamente, como? Olha, eu enxergo que, assim, eu acho que conhecimento vai ser fundamental daqui para frente. Lógico, a tecnologia vai ajudar muito e eu acho que a gente precisa usar a tecnologia porque ela vai facilitar o nosso trabalho, mas o conhecimento é fundamental. Você tem que ter conhecimento, né? Pra mexer com a Exatamente. tecnologia, Exatamente. todo mundo vai ter que saber, né? Exatamente. E hoje, e acho que a questão da humanização, da empatia, né? De você saber lidar com as pessoas, isso envolve muito a questão de educar, de conhecer, de estudar, do saber. E é aquilo que a gente fala, né? Conhecimento não ocupa espaço. Não, então, Ninguém tira de você. Não, ninguém tira. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais feeling você tem para saber lidar. Reciclar sempre, né? Exato, reciclar. Sempre. E André, agora legado tem mesmo esse nosso convidado, porque ele tem 5 livros. Eu estou super interessado nesse daqui. Não, esse da pós-pandemia, né? Que é muito um legal. assunto também que foi muito falado. Eu, como eu disse, fiz um livro, ainda de TCC, mas escrevi ainda com 2 pessoas, né? Quem Agora foram seus parceiros? a Verônica Formigoni e a Tati Patron. Olha só. Isso. Verônica tem uma A gente agência, fez- né? tem. Uma agência. Ela tem uma agência, trabalha no segmento equino, né? Isso. A Tati tá no exterior, não lembro que cidade, se é Canadá, mas sei que ela tá pra lá. Mas foi muito bacana, desafiador, a parte assim, escrita Escrever já um livro não é um é sensacional. E 5 ainda, 6 agora caminhando com Felicidade Líquida, que você deu spoiler, obrigado, hein, valeu. Mas vamos falar desses também. 5 que já foram lançados, né? Se quiser falar um pouquinho de cada um deles, Tá bom. assim, seria interessante. Desde o primeiro, qual foi o primeiro? O primeiro foi o roxinho ali, treinamentos comportamentais. Ah, legal. Fala um pouco sobre ele. Isso, eu participei com vários outros autores, né? Ele é da editora Ser Mais, Douglas, Mateu, Massaro Ogata e o Maurício Stá. Esse livro eu falo um pouquinho da trajetória justamente do empreendedor quando ele contrata uma empresa de treinamento, quais são os estágios que passa, né? Então, o primeiro é como se fosse as fases do luto, né? Você tem o primeiro estágio da desconfiança até você chegar no nível de engajamento. Então, aqui foi quando os treinamentos comportamentais eles estavam muito em voga. Eu trouxe um pouquinho desse paradoxo, né? De como que é a transformação coletiva dentro, né, do ambiente corporativo quando você começa a investir nesse tipo de treinamento, nesse tipo de abordagem. Você sai do técnico para o comportamental. Então eu falo um pouco disso. Muito legal. E você fez em parceria com outros autores Com aí outros também. autores. E qual veio depois? O veio depois foi o Verdinho, né, o Team Leader Coaching, que é um livro que eu falo sobre liderança, né? Então ali tem uma... na verdade, ele já foi um ensaio para o meu livro solo, que eu escrevi logo depois, né? Onde eu falo de ferramenta da liderança como autoconhecimento, né? Eu uso algumas ferramentas de autoconhecimento para trazer os insights. É um agrupamento, são vários autores também falando sobre liderança, coaching, Muito desenvolvimento, né? Que legal. Aí o terceiro foi um branquinho, que tá acho que um pouquinho mais para lá, que é o planejamento estratégico. Ok. Isso, Tá. que eu também participei com outros autores. Esse livro é bem legal porque eu falo um pouquinho assim do planejamento estratégico que você constrói na sua vida como legado, né? Como o capítulo é sobre legado. Então ele é um livro que eu escrevi também muito inspirado no sentido de o que a gente deixa para a sociedade, né? Ele, apesar dele falar planejamento estratégico, a gente fala do gatilho para a vida. Uhum. E aí eu embarquei numa questão de escolha, que foi o meu primeiro livro Esse solo. aqui. Isso, esse azulzinho, Uma questão né? de escolha. Que foi pela editora Giostre. E esse livro, assim, ele é um mergulho realmente de autoconhecimento, né? Eu, assim, não concordo muito com as terminologias dos livros, né? De autoajuda, de ficção, não sei. Ele é classificado, mas se você pegar esse livro, assim, ele não tem nada de autoajuda, porque ele tem vários socos no estômago, né? De reflexão. Sim. Ele é um livro mais reflexivo, mas é um livro que fala sobre consciência. E uma coisa que eu falo muito, né, das tomadas de decisões nossas, o complexo não é você decidir, mas é você renunciar às escolhas que você tem que fazer. Né? E eu até brinco com um exemplo. Cara, tomar a decisão de casar é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é você renunciar à vida que você teria de solteiro, né? Eu quero decidir entrar para uma faculdade, eu quero aprender um idioma, eu quero aprender um negócio novo. Toda escolha nossa, ela precede uma renúncia.
Nós somos seres racionais e, portanto, o que nos difere das outras espécies é que justamente a angústia da liberdade ela é só do ser humano. Ela não é do animal. O cachorro não está preocupado com isso. Ele nem sabe que ele vai morrer. O gato, menos ainda. Se olha para o gato, ele se comporta como gato o dia todo. Exatamente. Agora, o ser humano não. Ele já nasce com uma angústia que ele sabe que ele vai morrer. Então é uma pressa, né? É uma pressa. Então, assim, o ser humano, ao mesmo tempo que ele é dotado de uma liberdade, né? Essa liberdade, aí é Rousseau falando, a gente é escravo da própria liberdade, ela nos condiciona a ter que tomar decisões. Sim. Né? Eu assim, até o não decidir é uma escolha, mas você, tem uma outra frase de um poeta, não vou lembrar o nome dele, que é assim, você é livre para escolher qualquer coisa, mas você é prisioneiro das consequências. Então, esse livro fala sobre isso, sobre esse equilíbrio entre a gente escolher, tomar decisões, mas a gente também ter a maturidade de conviver com as renúncias. Grande parte dos dilemas existenciais é porque as pessoas querem escolher, mas elas não querem abrir mão das escolhas delas, né? Então, tem isso. E o livro mais recente, que é o Educação Pós-Pandemia, que é o livro que configurou, até hoje ele está ali entre os mais vendidos na Amazon, na categoria de educação e escola. É um livro que eu reuni realmente toda a experiência de educação corporativa, de treinamento, de aprendizagem. Só que quando eu escrevi esse livro, ele estava pronto antes da pandemia. Eu falei, vou publicar, beleza. Só que começamos a entrar naquela coisa da pandemia, né? E com 2 filhos em casa, o mais novo começou a estudar online, o mais velho também estudar online. E falei, cara, tem um trem estranho acontecendo aqui. Muito. Como que as escolas vão lidar com tudo isso? Sim. Então, ele estava pronto, eu tinha contado um case de uma universidade corporativa que eu criei na empresa que eu trabalhei, a EGEA, né? Que fui um dos fundadores lá da Academia EGEA. Depois eu fui para o Grupo CCE com esse mesmo desafio de criar a universidade ali. E eu conto a história, que foi toda o que deu certo, o que não deu certo. É um dos capítulos, mas eu conto toda a trajetória também da construção, da modernidade, da associação da tecnologia na educação. Só que veio a pandemia. E a pandemia mudou tudo, cara, porque os estudos que eu fiz no livro, vou dar um exemplo, eles projetavam que a gente ia estar falando, por exemplo, de inteligência artificial ou no mundo das escolas normais a partir de 2030. A pandemia mudou todo esse cenário. Ela antecipou toda essa questão da educação digital, da educação online, educação à distância. Ela antecipou. Antes da pandemia, quando eu comecei a escrever esse livro, a gente ainda questionava o modelo de educação à distância. A pandemia tirou essa dúvida. Ela veio para realmente falar assim, cara... Não tinha nem como questionar mais. Acabou. É possível, então, né? Aí eu parei, eu dei alguns passos para trás e eu fui mergulhar um pouquinho nos efeitos da pandemia. E aí eu precisei fazer um aparato histórico da educação no Brasil, né? Então esse livro fala, e tem um dado que eu choquei quando eu estudei, que foi o seguinte, né? O Brasil hoje... Ele é um dos países que tem o maior investimento comparado ao PIB na educação convencional. Só que o investimento por aluno é proporcionalmente baixo comparado a outros países. Então, resumo, o que isso quer dizer na prática? Na prática não falta dinheiro para educação no Brasil. Só que ela é pessimamente mal empregada. É isso que eu ia falar. Ela é muito mal empregada. Tem um montão de escola, tem mais... Um americano, para você ter uma ideia, falando de moedas, mas não fazendo a conversão, né? Ele gasta por aluno no ensino médio mais de $1.500, $1.800 por aluno. Isso o Brasil não chega a R$800. Isso na época que eu estudei. Qual período, né? assim? Período da pré-escola, né? Da escola. Eles vão pegar na primeira fase do jardim. Mas você fala, mas peraí, tem dinheiro, né? Mas por que você foi estudar sobre isso para trazer no livro? Cara, porque para a gente falar da educação adulta, a gente precisa compreender a complexidade de educação que a gente vive no país. Sim. E aí não tem governo, tá? Aqui é atemporal isso, sim, tá? Sim. A gente tem um dilema. Eu também, na época, era a época de eleição, acho que 2018, quando eu comecei a escrever, eu peguei o plano de governo de todos os candidatos que estavam, né, candidatos à presidência na época. Eu li no detalhe todos os planos de negócio, até do candidato que ninguém sabia o nome lá, que estava lá no partido e tal. E assim, cara, eu falo com propriedade, nenhum plano de governo previa qualquer medida, ou pelo menos uma medida sustentável no quesito educação. Nenhum. O último eu não sei como é que foi, mas eu não acredito, não tenho expectativa que tenha sido diferente. O que isso quer dizer?
a educação, ela ainda é marginalizada no país. Total. Né? Então, não adianta a gente falar, por exemplo, de elevar, e não estou discutindo a cota, tá? A cota, eu acho que ela tem uma finalidade importante. Mas não adianta você estruturar cotas em universidades se você não trabalha a base. Exatamente. Porque as pessoas chegam despreparadas, com ou sem cota, elas estão despreparadas para suportar, né, a régua que é o ensino universitário. Então, eu faço um mergulho nisso também, para trazer para o seguinte contexto. Bom, a tecnologia e o papel da tecnologia nisso tudo. O papel da tecnologia é o seguinte, cara, a partir de agora não tem mais volta. Então, assim, se você compete hoje com tecnologias e não adianta você querer ser competidor delas, você tem que agregar. A gente atende uma escola, né, uma empresa de escola de inglês, em que ela está trazendo esse conceito de tecnologia. Porque assim, hoje você tem aplicativos no mundo, né, sistemas que traduzem em tempo real o que uma pessoa, estou falando em japonês, você está falando em inglês e a gente está se traduzindo em tempo real. Sim. E onde ficam as escolas de inglês nisso tudo? Onde fica o professor? Ele não perde o seu protagonismo. Ele precisa trazer a tecnologia para dentro da sua metodologia. Exatamente. Então aqui a gente fala exatamente isso. Cara, traz a tecnologia para dentro, o professor não vai, é o que a Cíntia falou, o conhecimento não vai parar de ser permanente ou de ser perene. Então eu faço essa reflexão. E esse efeito pós-pandemia que a gente já está vivendo, né, de mundo disruptivo, de mundo de reunião online, a tecnologia tem um papel fundamental nisso tudo, né? E a gente precisa entender uma coisa que está vindo muito forte, só para fechar a questão desse livro, que eu trouxe isso e agora tá mais, não tinha chat GPT na época, né? Mas é o uso da inteligência artificial. Eu já trouxe nesse livro assim a expectativa de que assim, a inteligência artificial, os estudos traziam que a partir de 2027, 2028, a gente iria ver ela de uma forma mais intensa no mundo todo. A pandemia mudou completamente isso daí. Já veio. As pessoas que querem acrescentar à sua biblioteca seus livros, como é que faz? Adquire como? Todos eles estão disponíveis em várias plataformas, na Amazon, na própria editora, você encontra... Best-seller na Amazon é esse, né? É o Educação Pós-Pandemia. Você encontra ele na Amazon, ele está disponível, todos eles estão disponíveis, tanto eu falo Amazon que é o mais convencional, mas qualquer site de busca você achar, você encontra eles e também na própria editora você também compra ele. É isso aí, galera. Esse último aqui foi na editora Almedina, que é uma editora portuguesa e que ela publicou livros de vários autores renomados aqui no Brasil. E Felicidade Líquida vem para esse primeiro semestre ou segundo semestre desse ano? A expectativa é que a gente feche ainda no primeiro semestre. Né? Eu estou concluindo algumas ideias ainda, mas a ideia é que a gente feche ainda no primeiro semestre. Muito bom. Então, quando lançar, fala que a gente faz um vídeo só falando disso, tá? Show de bola. Cíntia, olhando para essa câmera aqui, convida as empresas, os empresários que têm essa necessidade dessa educação corporativa, desse trabalho que vocês fazem tão bem de consultoria, né? Faz um convite oferecendo o serviço de vocês aqui para quem está nos assistindo. Bom, então vamos lá, você empreendedor, né? Não pense que isso não pode ser para sua empresa, porque pode ser sim, tá? Até a plataforma, tá? Até como a Raquel comentou aqui, que às vezes os empreendedores acham, mas isso não é para mim. É para você sim, cabe sim para sua empresa, para o seu negócio. Marque né, entre em contato com a gente, estamos aqui disponíveis para atender vocês, para entender a necessidade de vocês, né, Danilo? Para que a gente possa aí ajudar a alavancar o seu negócio, né? E trazer quanto mais, né, prosperidade financeira, produtividade, enfim, tudo aí. Né? Muito bem. E você, Danilo, olhando para aqui, qual que é o segredo, você acredita, para se atingir sucesso no universo empreendedor? Eu acho que o grande segredo é a gente migrar do nosso ego sistema para o nosso ecossistema, né? Eu acho que a gente sair do mundo, da caixinha nossa, ir para o mundo, né? E querer de fato gerar impacto na sociedade, né? O que a gente faz como Howard, no fim do dia, a gente quer gerar um impacto positivo na sociedade. A gente quer impactar as pessoas positivamente. Então, acho que o grande sucesso vem disso, né? O dinheiro, a prosperidade financeira, tudo isso é uma questão de consequência, mas o ímpeto mesmo é o que eu quero gerar de impacto na sociedade, né? O que eu estou fazendo hoje está me levando a isso? Então, acho que essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Então, o segredo, não sei se tem, mas eu diria que é isso, né? Você tá gerando impacto, acordando todos os dias, com a certeza do que você está fazendo, está gerando impacto positivo nas pessoas e na sociedade. Muito bem, excelente, fonte né? de conhecimento, né, cara? Totalmente. Todos eles. Tentando ficar quieto aqui para ouvir e aprender. Muito legal. Que episódio bacana, cara. Muito. Olha, agregou muito para
nós aqui, e é para cada um que aqui está e também para quem está assistindo, né? Vai render bons cortes, viu, Com Raquel? certeza. Tá? Bem, gente, agradece. nós queremos muito agradecer vocês, Danilo, Cíntia, Raquel, tá? Turma maravilhosa aí da Hauer. Um abraço pro pessoal lá também da equipe de vocês, né? Vem pra cá pra encerrar também, né? E, bem, gente, as portas da Global Mídia Digital estão mais que abertas pra vocês. Sei que terminando aqui vocês já vão gravar uma dica, Isso. né? Poxa, vocês têm fonte, aí depois Tem que almoça, almoçar, né? depois vem e grava a dica. Um restaurante bom pra indicar. Da Babette, patrocina nós, Babette. E obrigado. A Raquel aí também agora tá no quadro aí também. Valeu, viu, gente? Que possamos estar muitos juntos agora, ainda mais nesse ano de 2024, tá? Tudo que vocês precisarem em relação a vídeo, vocês têm tarimba e jeito até para ter um próprio podcast, tá? Mesmo. Se Muito vocês legal. quiserem aí pensar na ideia de criar um próprio podcast para vocês conduzirem, entrevistarem aí várias personalidades, a gente tem aqui local estúdio com esse objetivo, tá? Todos os 3 desenrola muito bem. Inclusive a TikTok aqui que não queria falar, tá? Exatamente. A gente já tem um podcast, mas a gente precisa de um estúdio. Então bom pronto, saber, grava ó. aqui com a gente. Faz ó. tudo aqui. A Isso gente aqui muda tudo o a gente cenário, né, André? Transforma Perfeito. pra vocês. Isso. Perfeito. Daí coloca a arte, a abertura toda com a logomarca, com a identidade visual de vocês. Show de bola. Isso aí. Fica top. Brigadão, viu, gente? Valeu, Tá? obrigado a Sim. gente. E viu? Agradece. você, gente, se liga, né? Nos cortes, né, André? Com certeza. Já, daqui a pouquinho os Daqui a cortes, pouquinho né? os cortes já vão estar disponíveis para Isso. você assistir. Esse podcast gerou bastante corte legal, Bastante. né? Então você acompanha aí. Eu recomendo que você que está vendo o corte também, se isso aqui virar um corte, assista o episódio inteiro, porque tem uma fonte Com de conhecimento certeza. aqui muito legal. E de simpatia também, né? Que galera, mesmo. gente boa. É isso mesmo. Raquel, Danilo, Cíntia, brigadão. Quer falar alguma coisa, Raquel? Quer encerrar aí com... Porque todos falaram, né? Se quiser, fica à vontade, tá? Dá um oi pra câmera. Convida também o pessoal pra vir pra Hauer. Eu queria somente agradecer pelo ano de 2023, os nossos clientes e os nossos parceiros, por tanta dedicação e carinho mesmo, gratidão conosco, por acreditarem junto com a gente que é possível fazer. E que nós estamos aqui, 2024, recheados de gás, de ânimo, para ajudar você aí a desenrolar ainda em 2024 o seu negócio. Contate-nos. Sim, Exatamente. É comercial mesmo. Exatamente. Comercial Tem um nada. ano inteiro pela frente aí para Não é? vocês melhorarem, evoluírem como empreendedores, como Verdade. pessoas, e a galera aqui vai te atender super bem. Isso mesmo. Informações da Hauer, gente. Contato, telefone, Instagram aí, aparecendo ó. aqui, viu? Pra vocês. Exatamente. Gente, brigadão, viu? Deus, saúde e prosperidade sempre. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.